Fala galera, tá tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. E hoje a gente vai apresentar um episódio místico aqui no podcast. Primeiro que é o segundo episódio da segunda temporada no mês 2, extraordinário. E depois que hoje eu troquei de parceiro, gente! Hoje a minha parceira é nada mais nada menos que a Kira, que agora integra a segunda temporada do Podcast Portugal. Cadê o Walter? Calma, gente, o Walter tá na produção. Então assim, queria que vocês hoje se divertissem, porque o episódio vai ser extraordinário, de copo vazio, esvazia a mente e bora lá. Kira, apresenta a nossa convidada. Fala galera, aqui quem fala é a Adriana Kira e hoje eu vou entrevistar a minha amiga aqui de longa data e é isso, estou um pouco mega nervosa, Gente, falar de coisa mística pra mim é extraordinário, porque toda mulher tem uma bruxinha dentro de ti. Agora ter uma PhD, uma escritora, uma Master Blaster mestre em mitologia e coisas extraordinárias e ocultas é uma honra. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio. E aí, conta pra nós, conta a tua história. Quem é você? Muito obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui. E estou muito feliz de estar no podcast. Bom, minha história. Eu trabalho com contos folclóricos, mais conhecidos como contos de fadas, lendas e mitos. Tipo do Boitatá. Também. Folclórico. Isso, é. Aquilo que a mãe dizia, a loira do banheiro vai vir te pegar. Também. Uau! E você acredita? Assim, a questão não é acreditar, mas usar toda a simbologia dessas histórias para ter uma vida melhor, ter um bem-estar e saber como usar isso no cotidiano, no trabalho, em todas as áreas da vida. Eu trabalho com isso já desde os 15 anos de idade, porque eu era professora de dança do ventre quando eu era adolescência, e eu trabalhava os mitos das deusas para o bem-estar feminino dentro da dança do ventre. Como arquétipos, né? Que hoje a gente Com os usa. arquétipos das deusas, dos mitos do feminino. E depois, quando eu fui para a universidade, eu fiz universidade de turismo, curso de turismo, depois virei historiadora de história, fiz o mestrado e o doutorado em ciências da religião, nessa área também de mitos. O mestrado foi na área de mitos e contos africanos. E o doutorado foi sobre os contos folclóricos da Noruega. E então, assim, há muitos e muitos anos que eu trabalho com isso, desde muito nova, tanto do lado terapêutico, ou seja, a terapia com os contos, as lendas e os mitos, como também na parte do storytelling, para ensinar as pessoas a usar o storytelling, a arte de contação de histórias e a simbologia destas em qualquer profissão. Porque o storytelling dá para tudo, os professores usam, no marketing usa-se, qualquer profissão. Eu uso todo dia. Todo dia, né? Então, todo assim, dia. E não só para o trabalho, para a profissão, mas para uma vida melhor em forma de terapia. Mas eu acho que principalmente, que é algo que pouca gente fala, se você conhecer bem os símbolos, a simbologia apresentada em cada história, você vira um expert em qualquer coisa, porque você começa a analisar a simbologia que o telejornal está a apresentar, que um filme qualquer está a apresentar, e às vezes você consegue pescar informações que outra pessoa que não entende não consegue. Você consegue entender melhor a vida. Então, é algo para todos os âmbitos da vida. Nossa, mas você falou isso de simbologia, me veio agora o Código da Vinci. É muito bom. É muito bom, aquilo é uma viagem, é todo assim... Você viaja no tempo. Um processo, né, de simbologia e a rosa e para levar todo aquele caminho. Tudo. Conta pra nós, você falou também de como é que isso faz na terapia, né? Sim. Como é que faz isso? Conta tudo, quero saber. Conta tudo. Conta tudo. Eu nem sabia que isso era possível. Assim, primeiro eu vou falar do que você citou de filme e depois eu falo da terapia, pode ser? Pode. Porque a primeira questão dos filmes, contos, lendas e mitos estão em todo e qualquer filme ou série. A pessoa que estuda para ser um roteirista, um diretor, ela já conhece aquilo muito bem. Para depois virar um grande roteirista, um grande diretor. Por exemplo, você citou o Código da Vinci, né, que é a história do cristianismo no Ocidente. Então, vem vários símbolos ali. Aquele filme é uma infinidade de símbolos. Mas tem outras produções audiovisuais que você nem desconfia que tem mitologia ali. Tem muita. Por exemplo, aquela série Breaking Bad. Não é? Que é o que faz a substância
e o aprendiz dele, que é o rapazinho novo que ele pega para ajudá-lo Tipo o a fazer... alquimista. É o alquimista. Na verdade, aquilo ali é um dos contos mais antigos que existem, que é o Aprendiz de Feiticeiro. Então, existe um filme chamado Aprendiz de Feiticeiros, Aprendiz de Feiticeiro, acho que até com Nicolas Cage. Que Da Disney. E tem da Disney, mas tem outros aprendizes de feiticeiro que quem está assistindo não percebe, como Breaking Bad. Aquilo ali é nada mais do que um conto de aprendiz de feiticeiro. Não, e se você olhar assim pra série, pro Breaking Bad, você percebe mesmo que o Walter White era realmente Um alquimista, um conhecedor, um grande feiticeiro. Um conhecedor, e aquela coisa mística, aquele ar fechado, tipo Merlin mesmo. Tipo o feiticeiro, a figura do feiticeiro. Figura do feiticeiro. E ele é tão feiticeiro que ele trabalha com essa questão do sumir, do encantamento de desaparecer. Ele desaparece com a personalidade dele e dá outro nome qualquer, um nome alemão, porque ele é mestre também nessa arte de se esconder, né? Então, é uma série, por exemplo, que ninguém vai dizer que ali tem mito e conto, e é só o que tem, né? Até a paisagem que evoca um tempo antigo, com aquele deserto e tudo. É verdade, agora olhando a tela mesmo dele, a cor do próprio ambiente da série, né? Exatamente. Uma série que eu estou acompanhando agora, porque é assim, eu assistia quando era criança outras coisas, mas agora eu estou assistindo o Dragon Ball. E eu tô vendo... Não, mas eu comecei o Dragon Ball assim... Nós somos otakus. Mas eu comecei o Dragon Ball por causa do meu marido, que ele é louco por Dragon Ball, e ele insistiu, vamos assistir o Dragon Ball. Qual o personagem preferido? Qual o teu personagem preferido? Ui, não sei. Ainda? Ainda? Qualquer resposta que eu Qualquer resposta vai ser certa. Vamos construir. Então, e eu comecei eu disse a ele, eu só vou assistir Dragon Ball se for desde o primeiro episódio. O que tu tá achando? Porque, então, aí eu vejo que aquilo é mitologia pura. Porque os primeiros episódios do Dragon Ball, que eu acho que o nome da primeira série é só Dragon Ball, não é isso? Aquilo, Aí depois é Dragon Ball aquilo Z. são contos da Mil e Uma Noites. Pior que é verdade. Cada episódio são contos das Mil e Uma Noites. Né? E depois a gente vê também que aquilo mistura mitologias. Né? Mistura informações de mitologia hindu, mitologia japonesa, mitologia árabe. Então, às vezes, você está assistindo aquilo e nem sabe o que é que aquilo representa, o que é que aquilo está a mostrar. Aquilo está a mostrar mitologia, está a mostrar narrativas muito antigas e é apenas uma releitura, não é? Agora, se a gente for levar esse conhecimento simbólico para a terapia, é possível, e há muitos profissionais hoje em dia que fazem isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, por exemplo, em 2008, meu primeiro artigo sobre contos de fadas foi lançado, foi publicado, foi um dos primeiros artigos científicos nesse tema no Brasil, e foi no Congresso de Psicanálise, né, que é onde mais se debatia esse tema. Hoje em dia a gente tem um conhecimento mais profundo disso, né, quase 20 anos depois. E uma coisa que eu observo muito é trabalhar contos e lendas e mitos da perspectiva da psicologia analítica. É algo muito comum trabalhar isso na perspectiva junguiana, tem autoras famosas que tratam disso em livros e as pessoas trabalham muito hoje em dia, mas fica um trabalho incompleto, porque muitas vezes quem faz esse trabalho com a psicologia ou simplesmente apenas com a terapia não conhece a perspectiva histórica e folclórica desses contos. E é necessário conhecer. E esse é o meu método. Eu uso esse método da terapia, até porque minha mãe é psicóloga junguiana. Eu criança, eu lia os livros de Jung, de Joseph Campbell. Então, eu conheço esse método há bastante tempo, apesar de não ser psicóloga, mas eu uso na terapia, sem psicologia, apenas a terapia. Terapia. Mas a questão histórica e folclórica é muito importante, senão a pessoa vai trabalhar a terapia de forma errada. Eu vou dar um exemplo. O Conto da Branca de Neve. Né? O Conto da Branca de Neve não é apenas a versão dos Grimm. Existem versões mais antigas que a versão dos Grimm. Branca de Neve é uma releitura de uma mitologia de deusas
germânicas e nórdicas. Então, muitas vezes, a pessoa não conhece esse lado histórico, mitológico, e trabalha apenas na perspectiva da psicologia analítico-terapêutica, e vai dizer que a madrasta da Branca de Neve é sentimento de inveja, quando na verdade não é isso. Né? Tem toda uma mitologia de deuses e deusas, mitologia germânica e nórdica, que apresenta a deusa naquele aspecto de gelo, de fogo, de ser um personagem feminino alquimista. Né? Então, às vezes, trabalha-se muito o lado alquímico do conto. Por exemplo, a jornada da Branca de Neve, né, que vai chegar lá nos 7 anões, que é como se fosse 7 estágios de evolução que ela vai encontrar no meio do bosque, e depois ela vai encontrar o príncipe, que é outro estado alquímico de evolução, né? E a pessoa entende disso, mas se a pessoa não entender a perspectiva mitológica, que ali está se tratando de arquétipos, de deusas, ela não vai conseguir trabalhar com o conto de forma realmente profunda e da forma que ele realmente significa, porque aquela madrasta é a personificação de uma deusa antiga, né, da mitologia germânica, que não tem nada a ver com ser má ou egoísta demais, egoísta no sentido, a palavra egoísta no sentido negativo, né? Ou inveja, não, aquilo ali é uma manifestação da deusa de sombra, mas tem todo um processo, que eu ensino isso na minha comunidade de alunos, que é o processo de trabalhar o ouro dentro de si, o simbolismo do ouro, trabalhar o simbolismo da sombra, trabalhar o simbolismo que aquela deusa apresenta, né? Que pode ser que é uma face da deusa Freia ou Fraia, como queira chamar, que é uma deusa nórdica, que na Alemanha ela já traz outras faces. É chamada também de Mardol, de outros nomes. Bruxa Má. Não é Bruxa Má. Deusa. Foi se transformando em Bruxa Má. É por isso que eu digo, se a pessoa não conhecer a mitologia e a história local, ela vai trabalhar aquilo apenas na perspectiva terapêutica, sem conhecer nem o que está trabalhando. Você falando agora dos 7 anões, dos 7 níveis da evolução, da pirâmide evolutiva e tudo mais, faz muito sentido olhando para essa perspectiva. Porque no final, muitas vezes, até mesmo eu já fiz isso, a gente vai perdendo a feminilidade com o passar dos anos, né? Por quê? Porque você se torna líder, você se torna chefe, você se torna João, que a gente chama. Sim. E aí você perde o acesso a essas pequenas coisas que nos foram nos dadas. Sim. Porque se existe, que nem eu falo, se existe uma lenda, é porque alguém viveu para contar aquilo. Sim. E por mais que as pessoas falam, isso não existe, dentro de mim, todo mundo fala que eu viajo muito, né? Eu falo, não, mas dentro de mim existe algo que diz que se existe uma história, se alguém contou, é porque aquilo aconteceu. Sim. Porque lendas e mitos surgem de coisas de histórias. Exatamente. Não é verdade? É. O que a gente tá fazendo aqui, daqui a pouco, sei lá, daqui uns anos, alguém vai contar. Olha, minha mãe tinha um podcast que recebia várias pessoas. Exatamente. E aí eu falo, eu vejo muito isso também dentro da religião africana. Você também falou que tem especialidade disso. Sim. Quando se fala da pombagira, por exemplo. Sim, a pombagira é muita história. E esses dias, curiosamente, eu tava lendo na internet, eu gosto muito de ler, né? Eu adoro essas coisas. Eu tava pensando lá, como ser mais feminina. E falava sobre isso. Mais feminina. Acha, Adri? Nós somos muito femininas. Acha, agora... acho. Tô tentando. De verdade, mas por um tempo eu perdi o acesso à minha feminilidade. Eu era o Joãozão. Vamos lá, vamos fazer. Bora lá, cala a boca, eu que mando. E aí chegou uma hora que o Walter olhou pra mim e falou assim... Calma lá. Calma lá que as coisas estão muito trocadas aqui em casa. E como é que a gente faz? Baseado no teu estudo. Porque as pessoas associam pombagira com coisa ruim. Eu não, eu associo ela com uma deusa que tem o poder da sedução, que tá ali para ajudar as pessoas. Na própria história dela, eu já li várias histórias sobre várias que tem mulheres existem. que o pessoal fala, essa mulher tem a pombagira. Porque quando passa na rua, todo mundo olha. É verdade. Mas tem isso, não tem? E isso Tem. tá dentro da cultura africana muito forte, né? Sim. Junto com as outras, porque as deusas nórdicas, elas foram perdendo os nomes delas e foram
ressignificando Sim. e retornando. Mas agora aqui, conta pra nós. Como que nós, mulheres... Porque botar a foto da Cleópatra no celular não funciona, que eu já fiz. Funciona, sim, porque é um arquétipo, né? Aham. E esse Você tem que se arquétipo inspirar. Ah, mas daí não deu certo, não consegui. deu certo ou não deu? Não percebi. Então, não deu. Por que não deu? Porque eu só olhava e falava assim, seria igual Cleópatra, né? Ah, mas não é assim. Eu Aí- vou te ensinar aqui a técnica. Aí eu dizia assim, não, então tem que botar uns ouro. Aí colocava uns brincos, umas coisas, e falava assim, não, também não deu. Aí uma amiga minha falou assim, não, então vou fazer o da pombagira que vai dar. E como é que faz? Ela passa uns perfumes, bota umas Isso. coisas assim. Põe Não uma deu. rosa. Primeiro dia foi beleza. Segundo eu falei assim, olha, desculpa, eu acho que eu não dou conta pra ser você. Conta pra nós essas histórias. Então, primeiro, a mitologia africana tem vários tipos de femininos. Qualquer mitologia tem várias faces do feminino, né? E no Brasil a gente misturou várias mitologias, a africana, a europeia, a indígena. E a pombagira, ela vem no sentido, claro, da cultura africana, dos arquétipos do feminino, mas também europeu. É tanto que fala-se que a pombagira mais famosa que existe é a Maria Padilha. Maria Padilha é um personagem histórico que existiu, é espanhol, né? Casou com o rei de Espanha, em segredo, mas casou. Disse que foi amante, não foi amante, gente. Ela casou mesmo. Casou, aceita que dá menos. É uma mulher que representa muita força feminina na Espanha, Maria Padilha, né? Maria Padilha, no Alcázar de Sevilha, ela tem uma piscina que se chama Los Baños de Maria Padilha, que é uma piscina imensa, que é justamente onde ela cuidava o que é cuidar do feminino? O feminino é docilidade, é gentileza, é beleza, que a beleza importa. A beleza faz com que a pessoa se sinta bem de estar a ver e presenciar o belo, né? E como é que a gente chega a essa beleza do feminino? Com amor próprio e autocuidado. Por isso que quando se trabalha com imagens do feminino como a Cleópatra, como a pombagira, como a sereia, tudo e todas essas imagens é só para te levar ao autocuidado. Por isso que coloca um ouro, coloca um batom, coloca um hidratante. Não é só para você ficar hidratada, é para você sentir o cheiro de hidratante, para você sentir como sua pele é macia. Isso vai te trazer para uma meditação de autocuidado e prazer e beleza. Se sentir cuidada. Se sentir cuidada. Tem que se É cuidar. isso. Mas é verdade, é que a gente quer que o outro cuide da gente, mas a gente não quer se Não, cuidar. se a gente não se Primeiramente, cuidar, ninguém vai cuidar da gente, né? Vai ter um interesse em cuidar do outro quando o outro se apresentar bem, né? Claro, isso eu estou falando da questão do feminino, não quando a pessoa está doente numa cama precisando de um cuidado mesmo sério. Mas assim, tem que começar pelo autocuidado, né? Pelo amor próprio. Por isso que as pessoas estão agora a fazer, tá na moda os arquétipos, né? Mas essa questão de colocar uma foto no telemóvel colada na parede é simplesmente para lembrar que você deve se cuidar, deve buscar o prazer, a felicidade, como aquela imagem representa, né? Cuidando de si, da beleza. Não é que você vai ficar igual a Cleópatra. Não, mas quando você olha para Cleópatra, você lembra que você merece uma boa joia, uma boa bijuteria, uma boca bonita, um cabelo bonito. Não é para ficar do jeito dela igual a ela, até porque ninguém sabe como era a aparência de Cleópatra realmente. Mas ali está uma imagem para evocar o seu autocuidado, para alcançar prazer e beleza, que é isso que o feminino traz muito, né? Se você, por exemplo, o que é uma mulher? Uma mulher é uma geradora de vida. Todo ser humano vem do ventre da mulher, não é isso? Então, que ser é esse que gera uma vida? É o ser mais poderoso do mundo, né? E você, que é o ser mais poderoso do mundo, você não pode andar igual um ser qualquer. Você é poder, você é beleza. Você é um bom cheiro, então é com autocuidado com perfume. Então é isso, é você se colocar no seu lugar, né, de criadora, geradora de vida, que é um poder maravilhoso que você tem. E multiplicadora, né? Porque a gente é multiplicadora total. Sim. Não é? E em tudo que a gente toca. Sim. Eu acho que essa é a beleza da mulher. Eu sempre falo assim, a gente vai dominar o mundo. E se você reparar, nos últimos anos tem nascido muito mais menina do que homem. Sim. Por quê? Isso significa que cada vez mais nós estamos ficando cada vez mais fortes dentro dos nossos mercados. Porque quando a gente era criança, não ensinaram a gente olha, você é uma mulher poderosa
que vai poder fazer qualquer coisa, que vai poder hoje ser CEO de uma empresa ou alguma coisa assim. O que nos foi ensinado? Até a Disney ensinou isso pra gente. O príncipe encantado vai vir te proteger e vai vir te defender e tirar da torre. Só que não sei se, desculpa te interromper, não sei se foi isso que foi bem ensinado. Porque é o que a gente vê de acordo com o que a sociedade mostra no dia a dia. Mas se você pegar um filme da Disney, eu vou voltar para Branca de Neve, porque eu acho Branca de Neve um exemplo assim bom para tudo. Então, você pegar um filme da Disney da Branca de Neve, o primeiro lá, né, você vê que ela não foi resgatada. Ela sempre foi uma menina que preservou o seu feminino. Ela sempre foi gentil, prestativa, tratava todos bem, né? E tinha que interagir com a rainha, porque se ela não tivesse aprendido com a rainha, ela não tinha chegado ao salvamento do príncipe, né? Então, assim, aquela rainha é necessária. O processo de evolução dela tem que passar pela dor, pela desconfiança, por tudo isso, não é? Então, será que a rainha é mesmo mal? Ela é necessária? Eu deixo esse questionamento. E em nenhum momento do filme, a Branca de Neve, ela tá ali com os anões, ela não precisa ser salva. Ela entrou numa casa com 7 pessoas, conquistou as 7 pessoas, e ela, depois que estava os salvando, fazendo comida e tudo mais. Então, essas histórias mostram, né, tanto o feminino como o masculino. Claro que é muito mais... a mídia aproveita muito mais os contos no sentido de mostrar personagens femininos, né? Sim. Mas você vê que essa história, por exemplo, ela não precisou ser salva por um príncipe. O príncipe só foi lá e ajudou e deu um beijo, porque na verdade até a maçã que sai da garganta dela é quando chacoalha o caixão, e aí a maçã sai da garganta dela, ou seja, nem nisso ela precisou ser salva. Então, assim, a gente tem esse imaginário de que a mulher precisa ser salva, porque é da sociedade, não é do conto. Mas ele ajudou. Vem do Porque até você me explicar hoje que eu tô caindo todas as minhas fichas, pensando, quem que foi minha rainha má, gente? Quem que foi minha rainha má? Assim, pessoas, para conseguirem o que querem, usam símbolos do jeito que querem. Então, se a sociedade queria fazer aquilo com a mulher, usou o conto como quis, mas o conto em si, ele não apresenta isso. Entende o que eu estou a dizer? Olha que curioso, porque a gente tem um livro ali dos contos do irmão Green, justamente para nossa filha saber a verdade. Sim. Porque até então eu falei para ela assim, não vou te ensinar essa história da Disney que foi me contada, porque a gente só, olha, não deu certo. Então já sabe a verdade como é que é. Isso, e o que foi que aconteceu, pelo menos baseado nisso, para você tirar essa imagem de que você precisa ser resgatada ou que você é princesa. Você é princesa, mas princesa tem que trabalhar, princesa tem que ganhar dinheiro, Sim, exatamente. princesa tem que ser independente. Tem que ser. Mas assim, ó, olhando do teu ponto de vista, do ponto histórico, nossa, extraordinário, né? É porque quando você descobre a real história que está por trás de qualquer narrativa que te contem, até no telejornal, né? Porque quando você se aprofunda nos contos, você vê que é tudo narrativa, né? E aí você começa a entender as narrativas, começa a entender qualquer história que vão te contar. Tudo não passa de um conto. Tudo não passa de um conto, exatamente. Porque se não está a te mostrar fatos concretos, tá? Te mostro, por exemplo, eu tô a ver um telejornal, estão a me mostrar filmagens, mas a partir da perspectiva de quem filmou. Eu não estava lá para ver. Exato. Da perspectiva de quem estava a narrar aquilo no microfone, de quem estava a narrar aquilo na câmera. Então, aquilo é uma narrativa. Eu não estava lá para ver, para dar a minha perspectiva das coisas, então, tudo narrativa, né? Então, e outra coisa, a história, o símbolo, ele pode ser usado para qualquer coisa que o narrador queira, entende? Vou dar um exemplo do símbolo de Vênus, que é uma bola com uma cruz embaixo. Sim. Não é isso? Se você inverter esse símbolo assim, vai ficar uma bola com a cruz em cima, que é um dos símbolos mais usados pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica. Então, o símbolo existe, o significado do símbolo existe.
Agora você usa como bem lhe apetecer. Você pode controlar uma população inteira com símbolo. E hoje você acha que a população é controlada por símbolo? Demais. Muito. E por imagens também. E por imagens. A pessoa passa o dia todo se olhando no espelho negro do celular, do telemóvel. Eu já não sei mais se eu digo celular ou Celular telemóvel. ou telemóvel. A pessoa passa o dia todo se olhando no espelho negro do telemóvel. A gente tá pior do que a rainha da Branca de Neve hoje em dia. Porque ela ia no espelho só fazer uma pergunta assim, esporadicamente. Nós não, estamos ali o dia todo no espelho negro. É verdade? Não, é controlados demais, demais. Eu acho que por isso que é muito urgente na atualidade a pessoa ir procurar significados de contos, de símbolos, de lendas, que tudo vem do mito, né? Porque quanto mais ela souber, menos ela vai ser controlada. Não é? Porque, por exemplo, antigamente não tinha tanta tecnologia, então a pessoa corria para casa para ver a novela à noite. Hoje em dia a gente não tem esse empecilho, a gente vê a série, a novela a hora que a gente quiser na internet. É verdade, a gente nem tem mais televisão em casa. Você tem televisão em casa? Tem. Não, TV tipo de canal? Sim, eu assisto a Globo. Você assiste a Globo? Você assiste a Globo? Que chocado! Eu tô chocada. Gente, eu assisto novela, qual o problema? Tu assiste novela? Nossa, não esperava isso. Nossa, vovozinha. Quando vê a Adri lá com crochê fazendo assistir na Globo. Não, mas é porque, tipo, eu gosto da... Ela gosta. Algumas novelas eu acompanho, mas é mais novelas antigas que conseguem, tipo, passar aqui ainda, então eu acompanho. Mas eu sou mais viciada em séries mesmo e em filme, né? Netflix, pra mim... Sim. Eu sou absurdamente viciada em filmes e séries, de verdade. Agora eu tô... Eu assisto mais série. Agora eu tô num momento assim que eu não tô preferindo pegar um livro novamente, porque eu tinha perdido o hábito de ler, e agora eu tô preferindo pegar um livro ao Eu invés de perdi um assistir pouco uma esse hábito série. também. Isso é bom, isso é muito bom, porque vai trabalhar teu cognitivo todo, né? Do que ficar ali só a receber informação e a luz azul que prejudica e tudo. E depois, é claro, eu tenho grandes clássicos que eu ainda gosto muito de assistir, principalmente toda a linha do Dan Brown ali. Eu gosto muito de simbologia, gosto muito de maçonaria, gosto muito da cultura africana, até porque eu cresci com isso dentro da minha casa, né? A minha mãe e a minha irmã estudavam muito, trabalhavam muito com espiritualidade, então toda essa parte de desenvolvimento, às vezes eu falava pra ela, mas quem é isso? E eles diziam, vai lá e estuda a história. E aí eu ia, e na época não tinha. Aí você tinha que ir na livraria, pegar o livro e tinha muita pouca informação. E as informações que tinham eram rasas. E aí acabou que no final eu fui deixando de lado, assim, sabe? Mas assim, Oiá, como é que é? Oxum, Iemanjá. Tem histórias lindas, incríveis. E cada história dessa nos ensina muito sobre a vida, como se portar e como viver em sociedade, né? O meu mestrado foi sobre um personagem que não é muito falado. Até uns 5 anos atrás, esse personagem era um tabu dentro das religiões africanas, até dentro do candomblé, porque você não imagina nunca que o candomblé vai ter um tabu, né? Mas tem. Tem, que é a personagem Yami Oxorongá, que é um feminino coletivo, são feiticeiras que trabalham em forma de pássaros da noite, pássaros noturnos. E tem várias narrativas sobre ela, que elas não são orixás, elas são espíritos femininos, é outro tipo de entidade. E os contos sobre elas narram que elas fazem tanto coisas boas quanto coisas más, é o que lhes apetecer, né? E aí tem toda uma narrativa de árvores diferente, o que é que por exemplo, como ela é um pássaro, né, ela se personifica muitas vezes num pássaro, aí as narrativas vão dizer, o pássaro, essa Yami, né, esse pássaro na árvore tal significa tal coisa, porque cada árvore tem um significado diferente, né? Ela também trabalha com o símbolo da cabaça, que a cabaça representa o ventre da mulher, que ela é muito ligada ao Oxum também, porque o Oxum é a deusa da feitiçaria, da magia, e ela é como se fosse a rainha dessas feiticeiras, a rainha das Yami. Então, e isso era um tabu porque era um culto praticado apenas por mulheres. E agora homens também estão a praticar um culto para essa entidade. Então, eu acho que ainda hoje é meio tabu falar de Yami dentro do candomblé. Por causa disso, porque tem símbolos que realmente são muito profundos e não é todo mundo que está preparado para trabalhar com ele.
né? Sim. Por isso que chega a ser, inclusive, um tabu dentro do candomblé. Mas hoje eu acho que é algo mais discutido, mais falado, mais bem aceito. Mas o candomblé, ele sempre foi um tabu perto da Umbanda, pelo menos na minha Sim, casa. As pessoas Era uma têm mais preconceito. Aham, É era uma porque coisa assim, ai, ele é do candomblé. Não, mas eu sou da Sim. Umbanda. Não, mas aí agora tem a Quimbanda. E aí eu dizia, Tem. mas não é tudo a mesma coisa? Não. Minha mãe, não. Não. Respeita porque não é. É porque o candomblé já é uma mistura, a Umbanda já é uma mistura muito maior de culturas ali. Tem muito mais da cultura europeia na Umbanda, né? Muito mais da cultura indígena também do que no candomblé. Então, como é uma mistura maior, abrange mais folclore, mais de tipos diferentes de cultura e folclore, é mais bem aceito socialmente. A quimbanda já é mais complicado porque Essa eu puxa não conhecia. puxa mais para a linha da esquerda, que é uma linha de magia mais ligada a, como é que eu posso dizer, a práticas mais, não está chegando a palavra. Cavernosa. Isso, exatamente. A minha mãe sempre dizia pra mim assim, que a direita fazia o que era... Não que era o bem, uma coisa que ela sempre deixou clara. Ela falou assim, não existe bem ou mal, é aquilo que você pede. Sim. Eles fazem aquilo que o seu coração pede, só que você tem que aguentar as consequências, 50-50. Exatamente isso. Mas ela sempre falava, o lado esquerdo é um lado que trabalha com uma magia mais terrena. Mais terrena, mas é porque tem uma palavra mais quitônica, pronto, chegou a palavra. A esquerda trabalha com algo mais quitônico, das profundezas, mais com a sombra, que a gente pode chamar de sombra também. Sombra, e né? aí claro, sofre mais preconceito do que as outras, por causa do tipo de trabalho que é algo que não está bem aceito pela sociedade ainda hoje em dia. Posso te fazer uma pergunta? Eu vejo muitas pessoas falando, e daí eu fui lá naquela danceteria, e aí, nossa, aconteceu isso, e a pombagira baixou em mim, e aí eu fui lá e bebi, aí eu já vejo outras pessoas falando, porque eu bebi, porque o santo encostou em mim. E assim, ó, eu não sei muita coisa sobre isso, mas eu sou um ser curioso. E eu, na minha concepção, eu acho que são seres tão evoluídos que eles não vão numa danceteria. Eu acho. Mas você que tem propriedade para falar sobre isso, fala para esse povo, é verdade ou é mentira? Assim, eu não posso falar nem que é verdade nem que é mentira, porque eu sou cientista das religiões, eu vejo do lado da ciência, entende? Então, assim, é um arquétipo. Então, a pessoa, na verdade, ela está querendo dizer, é um símbolo. Então, na verdade, a pessoa está querendo dizer assim, eu vou usar o símbolo da pombagira e vou agir como uma mulher sedutora, que consegue o que quer, que bebe. Então, teve um espírito ali com ela? Sim ou não? Não sabemos. O que sabemos é que ela usou aquele símbolo para usar o que ela queria usar, para fazer o que ela queria fazer. Não é? Por exemplo, teve o caso da Boate Kiss, vocês sabem? Sim. Para quem está assistindo, a Boate Kiss é uma boate no Brasil que sofreu... nós somos do Rio Grande do Sul. Pronto. E teve ali depois da tragédia na Boate Kiss, teve ali uma conversa que tinha uma mulher de vermelho apontando para a casa de banho, para o banheiro, como queiram. Tinha ali uma mulher apontando para a casa de banho, uma mulher de vermelho. Aí ficam a fazer especulações na internet. Era um espírito? Era uma pombagira? Era uma das meninas que estavam ali, né, desesperadas e apontadas? Não sabemos, isso também não importa. O que importa é que as pessoas estavam usando o símbolo, o símbolo não, né? O símbolo é o vestido vermelho. O arquétipo da mulher de vermelho para representar uma figura tentadora que os levaram a um erro ou um acerto. Ou talvez uma justificação para o erro humano que teve lá dentro. Exato, né? Porque dizem que a mulher de vermelho estava apontada para o banheiro, para a casa de banho, e aquele foi o lugar que não tinha saída mesmo, né? Então, assim, estavam usando a mulher de vermelho como personificação do mal. Por que é que na sociedade a mulher de vermelho é escolhida como personificação do mal? É isso que a gente tem que se perguntar. E não se era um fantasma, se o fantasma existe, ou se era uma pessoa viva que estava ali desesperada a apontar para o banheiro. Porque uma boate, a coisa mais comum que tem numa boate é uma mulher vestida de vermelho, né? Então, assim, como uma pessoa que estuda símbolos e mitos, eu não vou ficar
te induzindo a se perguntar se era um fantasma, se era uma entidade, se era uma pessoa. Não. Eu vou te convidar a fazer a seguinte pergunta: por que a mulher de vermelho está se vindo como símbolo de tentação, de sedução, a ponto da pessoa chegar à morte? Mas agora, trazendo, você assistiu a lista de Schindler? Assisti quando era criança, foi horrível. No final aparece, o filme é todo preto e branco. Sim. E no final aparece uma menina correndo de vermelho no Sim. meio do filme, da simbologia. Sim. No meio de todos os judeus mortos lá e toda aquela situação do holocausto, aparece a menininha correndo de vermelho. Qual simbologia que traz? Porque isso, assim, né? a cultura ocidental vai trazer sempre a mulher de vermelho como símbolo de sedução, mas o que é a sedução? Sedução é o que leva a vida ou a morte. Exato. Não é a partir da sedução que a vida e a morte vai acontecer. Por exemplo, então assim, olha, vou te dar o exemplo do conto João e Maria, que eu acho que o original é Hansel e Gretel, algo assim, não lembro bem o nome. Eu gosto. Então, qual é a sedução? Eu amo esse conto. Esse conto ensina muita coisa, ele é incrível, porque o que é mais sedutor para as duas crianças que estão na floresta, famintas, passando frio? O que é mais sedutor para uma criança que está nessa situação? Uma casa cheia de guloseimas. É verdade. Não é? Então, o que é mais sedutor que isso? O João e Maria ensina o poder da sedução e o poder da prudência. Né? Quais são nossas casas cheias de guloseima hoje em dia? Promessa de político, saldos como Black Friday. Então, esse conto te ensina... Qual a historinha que tu conta pra você, exatamente, né? Pra te seduzir. Então, seduzir, porque a sedução está aí em todos os lugares, principalmente em tempos de escassez. Não é? Quanto mais escassez você vive, mais fácil você largar a prudência e se entregar à sedução. E é verdade. E as pequenas seduções, às vezes você não nota, mas até isso aqui é a tua sedução. Exatamente. Marketing. Isso. O marketing. O marketing seduz. Então, a um ponto. Qual é a sedução maior para jovens, que a maioria das pessoas que veem filmes, que consomem isso, são jovens, são pessoas lá entre os 15 anos de idade até os 50, né? Então, qual é a sedução maior? Uma mulher de vermelho. É tentador. É a coisa mais tentadora, tanto pro masculino como pro feminino. Porque a pessoa que tá lá com o seu feminino, ela também vai achar super sedutor uma mulher de vermelho. É a coisa que mais chama atenção no mundo é uma mulher de vermelho. Na verdade, quando você olha uma mulher de vermelho, ela pode estar... Normalmente a pessoa que veste vermelho já tá com poder, né? Exatamente. Já tá achando vermelho mesmo. Vermelho tomate. Vermelho igual teu sangue. batom. É isso. E eu sempre falo que toda vez que eu boto esse sapato vermelho é que eu ganho dinheiro. Parece uma loucura. Eu botei o sapato vermelho. É porque eu estou de sapato vermelho, gente, curiosamente. Porque realmente isso, eu acho que o vermelho simboliza muita força, muito poder. Sim. Olha, o teu batom é vermelho. Sim. Quando a gente tá com preto medo, também. o preto é mais equilíbrio. O preto já é uma coisa mais terrena. O preto te dá poder. Te dá muito poder. Você Se acha souber que usar, souber usar, dá muito Todo poder de também. preto. Mas é um poder sóbrio, percebe? Não é um poder que vai seduzir, te levar a fazer coisas. Não, é um poder vermelho. que vai impor respeito. É preto. verdade. É. Então a gente tem esses símbolos e a gente tem que entender esses símbolos. Porque quando a gente entende, a gente, por exemplo, vai se fazer perguntas mais profundas que vão nos levar a um raciocínio que vai fazer algum sentido na nossa vida cotidiana como um todo. Entende? E você, conta pra nós. Você se considera uma cientista de religiões, né? Sim, eu sou formada nisso, em ciências da religião. Sim. Eu nunca tinha ouvido esse termo, achei Sério? maravilhoso. Mas existe, realmente, é uma profissão que não é lá muito divulgada. Mas existe o curso universitário de ciências da religião. Eu não fiz esse curso, eu sou historiadora e turismóloga, mas o meu mestrado e meu doutorado foi em ciências da religião. E o que você achou mais fascinante? Vamos lá, de todas as religiões ali. Que você falou assim, nossa, essa me pegou. Ou no final você chegou e pensou assim, não, tá bom, não acredito em nada. Ou quais são suas verdades absolutas? Que você falou assim, não, isso aqui é real. Porque, que nem esses dias. Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre Deus. E aí era um teólogo falando, até foi motivo de discussão aqui em casa, que o pessoal é todo da filosofia aqui em casa, todo, né? E eles falando, mas como é que a gente pode acreditar num Deus que criou 12 coisas para você não fazer, que depois ele pegou,
se você não cumprir essas 12 coisas, você vai pro inferno, mas ele te ama. E aí, eu já procurei, André, todos os argumentos que alguém pudesse ter. E eu falei assim, mas Deus é uma coisa que tem que sentir, você tem que acreditar. E aí a produção disse, mas como é que você acredita em alguma coisa que, tecnicamente, se você desrespeita a outra, você vai pro inferno, mas ele te ama? E o inferno, por que se ele é tão bom assim, por que ele criou um lugar tão ruim que as pessoas vão pra lá, vão se ferrar, porque já não basta que se ferrou aqui ainda nessa vida? Nossa, muitas perguntas, já tô toda. Imagina eu! Não, e André, é 4 perguntando isso pra mim, e eu... Agora é minha chance. Vamos lá, meninas! Perguntas para a Andréia, vamos lá! Mas, Andréia, sério, de todas essas metralhadoras de pergunta, quais são suas verdades imutáveis? O que você realmente falou assim, não, isso... O que realmente você acredita? Acredita. Você acredita realmente em Em Deus? quê? Ou acredita em deuses? Bom, essa pergunta eu já não posso responder como profissional. Tenho que responder como a pessoa Andréa. Então, esquece a responde- cientista agora. Então responde Sim, com claro. Esquece a cientista. um lado como cientista e um lado como o que você realmente acredita. Ótimo, pronto. Como cientista, eu não acredito em nada, porque o cientista não acredita, ele pesquisa e comprova, né? Então, como cientista, eu vejo que é tudo narrativa. Eu volto à primeira frase do começo que eu disse no começo do podcast, é tudo narrativa. Porque, por exemplo, o dilúvio que está lá no Antigo Testamento, já tem narrativa do dilúvio, que ninguém sabe se é o mesmo dilúvio ou não, em outras, né? Em outras narrativas mais antigas, como o épico de Gilgamesh, por exemplo. Entende? Então, o dilúvio ele não é bíblico, ele está na Bíblia. Mas não quer dizer que tenha sido ali, né? Naquele momento ali, daquela Exato, forma. existem muitas narrativas anteriores que relatam o dilúvio. É o mesmo dilúvio? Ninguém sabe, mas a narrativa é praticamente a mesma, entende? Então, assim, a gente tem que ver se aquela narrativa que nos é apresentada é a original, ou se é cópia de outras, ou se é releitura de outras mais antigas. Entende? Por exemplo, a representação de Maria, José, Jesus. Existem representações no Antigo Egito da deusa do Deus e dos filhos dos deuses, né? Então, assim, Maria com Jesus no colo. Você vai ver deusas, muitas outras deusas da antiguidade com a criancinha no colo, muito parecido com a imagem de Maria e Jesus. Então, é o mesmo culto? Não sabemos. O culto cristão evoluiu desse culto mais antigo? Também não sabemos. Mas o que é que a gente percebe? Que é tudo narrativas parecidas umas com as outras, né? E você escolhe em quem acreditar. Agora, sem ser cientista, eu, a pessoa, Andréa, eu acredito que o Deus está dentro de nós. Entende? Você tem que acreditar no seu Deus interior, porque como eu pesquiso isso, eu vejo que é uma narrativa, é uma releitura da outra, percebe? Não tem uma narrativa para você acreditar. E como eu pesquisei muitas religiões, todas elas têm falha, porque todas elas são justamente para arrebanhar pessoas, para levar pessoas a trabalharem em conjunto, em comunidade. Então, como cientista, eu vi tudo isso, que religião é mais algo para formar uma comunidade, seja para um fim ou para outro, isso não vamos discutir aqui. E aí você vê que, como pessoa sem ser cientista, Deus está em nós. Né? A gente se comunica com Deus, você e Ele. Uma partícula, né? Não está nessas narrativas todas que são uma releitura da outra. Eu, como Andréa, outro cientista da religião, vai ter outra experiência, né? Eu não estou falando mais como cientista, estou falando eu, como Andréa, eu penso assim. Porque é uma narrativa, uma releitura da outra, cada religião vai ter a sua prática. E tem um cientista que já faleceu, que eu gosto muito dele, o Berger, que ele vai fazer esse apanho, inclusive está nesse livro aqui, que eu falo muito do Berger, que o Berger vai dizer, olha, antigamente as pessoas se filiavam à religião. Agora, na pós-modernidade, elas estão tendo sua própria religião em casa, tem o seu próprio altar individual em casa, porque agora cada um acredita no que quer. E as pessoas estão cada vez mais próximas do seu Deus pessoal.
Nunca se falou, André, de tanto de espiritualidade como nos últimos anos. É verdade. Nunca se falou tanto. Essa conversa aqui, ó, há 5 anos atrás, a gente nunca teria. É verdade. Nunca estaria tendo. Porque, na verdade, as pessoas, elas têm buscado espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Posso te dizer por mim. Sim. Eu passei 15 anos dentro de uma igreja e eu tinha religião. Que é o que é religião pra mim? É você estar lá no domingo todos os dias, é você servir, é você entregar, é você desenvolver. Na verdade, foi ali a minha grande escola de liderança, porque ali eu aprendi a liderar, a ser uma pessoa melhor. Mas religião mesmo é diferente de espiritualidade. É diferente. Quando eu saí da religião e fui descobrir a minha espiritualidade, eu tive um contato muito maior com Sim. Jesus Cristo. Até na igreja eu falava assim, é que eu conversei com o JC, e aí vai dar tudo certo. E todo mundo falava, mas por que você chama Jesus Cristo de JC? E eu dizia pra ele, porque a gente é íntimo, a gente tem espiritualidade, a gente tem aquele contato, é o Wi-Fi. E aí, anos depois, eu me peguei pensando se Jesus Cristo existia de verdade. Porque eu pensei assim, daqui 50 anos, 100, 200, talvez seja o Elon Musk que seja o novo Jesus Cristo. Não, se você crê nele, ele existe de verdade. Não é? Essa diferença entre religião e espiritualidade está aqui nesse livro também, acho que nos primeiros capítulos. Que aí a gente vai falar que religião é uma instituição, conto de fadas e religião. Que aí a gente vai dizer que religião é uma instituição, é algo institucionalizado. Espiritualidade é o que cada um vai buscar para si. Desde que seja um grupo pequeno de pessoas, uma família, por exemplo, podem escolher se vão se associar à instituição religiosa ou se vão cultivar uma espiritualidade ali daquele pequeno grupo, né? Família e tudo. E o bacana, você escreve bastante, né? Já tá no segundo ou terceiro livro. Né? Terceiro livro esse ano. Terceiro livro esse ano. Mas a gente tá em janeiro, gente. A gente tá em janeiro. Olha ali. Foi Contos de Fadas e Religião. Esse aqui que a gente ganhou de presente. Sim. Tradição e Ancestralidade de Oxorongá e Lendas de Bainimai. O primeiro foi o Yami Oxorongá, que foi da minha dissertação de mestrado, e ele já está esgotado, infelizmente. Foi um livro físico. Os outros dois são e-books, são livros digitais. É tanto que esse está impresso porque eu fiz pequenas impressões para os amigos, para os parentes, mas ele só está à venda. Ela já tem. Tá, que agora eu já tenho, tá? De respeito à minha história. Mas ele só existe à venda em versão digital, em e-book. Né? Por quê? Porque eu quis colocar muitas imagens coloridas nele, grandes. É muito difícil encontrar uma editora que faça isso e tudo. E o outro que eu lancei esse ano, que é Lendas de Baden-Baden, ele também é digital, né? Tá à venda lá no site. E ele vai falar justamente de como usar a mitologia das águas limpas, das águas sagradas para alcançar cura, para alcançar prazer, né? Porque Baden-Baden é uma cidade que teve um dos melhores spas do mundo e um dos mais antigos também. Era um spa frequentado por Mozart, por Rainha Vitória da Inglaterra. Então, é uma tradição de spa e de cura através da água, que em Baden-Baden não se trabalha apenas com a questão do spa, mas na casa de cada pessoa, na vida pessoal de cada pessoa, independente da condição dela poder ir para um spa ou não. Né? Então, lendas que falam de águas sagradas, de águas mágicas, da má água, que é a mágoa, né? Da água que cura. Então, são lendas que vão tratar muito essa questão da água, do feminino da água, do masculino da água. E através dessas lendas, a gente vai também trabalhar com a terapia das narrativas, né? Como trabalhar com a água no sentido de trazer o melhor para a vida. E, para mim, isso é muito importante, que eu vim de uma cidade que tem muita água suja. A minha cidade natal, onde eu nasci, a Kira nasceu também, que é o Recife. Tu é do Recife? Ela é do Recife também, então a gente tem rios muito sujos no Recife. Mangue. Não, o mangue é limpo, o mangue é uma bênção, que aquilo ali é uma explosão de vida, mas é porque os nossos rios mesmo não são cuidados, são sujos, entende? E como que tem Parece essa uma analogia Veneza lá. da água com o poder da água? A gente sempre sabe que a água é cura para todas as horas, né? Tanto que quando você vai em centros espíritas, eles têm água fluidificada que eles doam para as pessoas e tudo mais. E os spas de autocura. Mas aí como é que traz isso pra narrativa? Você falou da mágoa também, né? Sim. Da mágoa. Da mágoa, Como é que é isso? Conta pra gente, explica pra gente. Você vai ficar aqui 5 horas hoje de Eu acho que esse podcast vai durar umas 5 horas. Umas 5 horas, porque essa mulher é muito interessante, eu te avisei.
Veja, as pesquisas científicas mais atuais dizem que 70%, aproximadamente 70% do nosso corpo é água. Se a gente tem uma má água, a gente está doente. É verdade. Né? E isso não se trata só do conceito de mágoa mais comum, que é uma pessoa magoada, rancorosa, mas no sentido mesmo, por exemplo, você não está com sangue bom, porque o sangue é água. Né? Se não está com o sangue bombando bem dentro do corpo, porque o coração está doente. Então, toda cura passa pelo processo de curar a água. Tem até um estudo científico a respeito disso. Você falou isso agora, que a gente 70% de água, eles colocaram uma água onde colocaram vários pensamentos ruins lá dentro. Sim. E aí colocaram no freezer e colocaram uma outra água com várias coisas boas, e a água uma fluidificou e virou uma flor, e a outra ficou preta. Não sei se você já ouviu falar sobre esse estudo. Tem um cientista, tem um estudioso muito famoso, ficou muito famoso com isso, que é o Masaru Emoto, que ele escreveu. Isso, exato. E, enfim, ele e tantos outros descobriram que a água guarda memória. Né? A água guarda memória. Então, você tem que escolher que tipo de memória você vai guardar na sua água. Seja a água que você bebe ou qualquer parte do seu corpo que contém água. Né? Então, por isso que diz, se ficar com pensamento ruim na água, você vai ingerir pensamento ruim. Porque é isso, a água, ela consegue guardar a memória, consegue informação. Não é? Então, por isso que o remédio, a vacina, é num formato aquoso, que a água vai guardar aquela informação ali daquela química da vacina, né? Tá? A água guarda a informação. E aí, que tipo de informação você quer guardar na sua água? coisas Que boas. tipo de memória? Pois é, e esse livro não vai falar nisso especificamente, mas vai mostrar como as lendas dessa cidade, que tanto se preocupou em ter boa água, né? Como essas lendas vão te ensinando em cada pedaço da narrativa a ter uma boa água na vida, entende? E, por exemplo, lendas de sereias dos lagos de Baden-Baden, né? Como, dependendo de como o herói que chegava naquele lago trata a sereia vai fazer o bem ou o mal para ele. Então, Essas na verdade, lendas. aquela coisa de sereia ser malvada depende do que você alimenta, né? Exatamente, depende de como você alimenta essa sua imaginação aquática, essa sua memória, essa sua informação aquática, né? Porque, na verdade, a história de Ulisses, que é uma das histórias de sereias mais antigas, né? Que assim, não é bem sereia, não é a mermaid que a gente conhece, eram sereias de asas, né? Pássaros, mas é aquele arquétipo feminino da sedução, né? E a história de Ulisses, na mitologia grega, ele vai dizer que as sereias são sedutoras, mas elas não seduzem com o corpo delas é estranho, corpo de pássaro. Elas seduzem pelo que ele mais deseja, que é ter sabedoria. Ele faz uma pergunta a elas, uma informação que ele quer ter a todo custo, e elas respondem. Então, a sedução daquelas primeiras sereias, elas seduzem pela sabedoria que elas têm, não é pelo corpo de sereia. Entende? Então, há vários tipos de sedução, há vários tipos de informação, de memória, né, que seduzem. Então, as lendas dos contos vão falar tudo isso. E no geral, gente, se a gente for parar bem para pensar, nós não estivemos efetivamente ali na frente, né? Que tem muitas mulheres querendo lutar pelos seus direitos de igualdade. Quem não queria ser uma sereia? Mas eu queria ser sereia! Porque todas as lendas e todos os contos, se você parar para pensar, de que nós falamos aqui, foram de mulheres poderosas, que elas não demonstravam poder, elas não estavam ali na frente da guerra, mas elas estavam por trás ali, controlando, guiando, Mas orientando. é um poder feminino, porque se seu corpo foi feito para gerar uma vida, para abrigar um bebê, claro que seu corpo vai ser mais frágil porque você tem hormônios para aquilo, né? Então, o corpo feminino, claro, ele pode ir para a guerra? Pode, mas... Precisa? Não, acabei de fazer a Não unha. precisa. O feminino tem outro poder, Outra função. entende? E tem que saber usar esse poder. Por exemplo, nas histórias sobre os vikings, né? Conta-se muito como os invasores das terras vikings perdiam para mulheres, porque os vikings saíam nos navios vikings deles, né? E ficava ali uma comunidade de mulheres sozinha, mulheres e crianças. Quando vinha o invasor, o que é que as mulheres usavam para vencer esse invasor? A sedução.
né? Vamos fazer aqui uma comidinha envenenada, uma bebidinha envenenada, vamos seduzir, vamos convidar os invasores para comer conosco, e eles comem, bebem e amanhecem mortos. Até porque elas tinham que se proteger. Exatamente. Eu faço uma atividade quando eu tô fazendo uma mentoria, que é Queime Seus Navios, que é justamente uma história sobre os vikings, que eles pegavam, eles iam pra guerra, e quando eles vinham assim, só tem duas opções, a gente vai queimar os nossos barcos e a gente ou domina ou morre todo mundo ali. E aí eu sempre falo pra eles, ó, queimem os seus barquinhos antes de entrar aqui dentro, porque ou vocês vão mudar a vida de vocês, ou vocês vão sair daqui e vão voltar pro meu lugarzinho que vocês estavam. Sim. Então, elas não tinham outra escolha. Se os caras iam queimar os barcos, elas já Exatamente. sabiam disso, vamos lutar com o que a gente pode. E a questão é essa, não é lutar, é atrair, que o feminino tem poder de atrair. Ela atrai pra dentro da casa. Depois que eles estão lá dentro da casa, elas pegam o facão e matam. Ou então dá uma coisa envenenada, ou qualquer coisa assim, é o poder de atrair, entende? De seduzir. Então, você pode ir à luta, você tem essa escolha, esse livre-arbítrio, essa liberdade, mas por que você vai à luta se você pode atrair? Atrair, né? Não é mais fácil? Olha, você tem que ensinar a gente. Você pode atrair. Você tem que ensinar a gente a atrair. Agora, eu atraio, Exatamente, eu porque atraio. claro, há momentos na vida que a gente precisa ir à luta mesmo, né? Mas há muitos momentos que, se souber usar o poder do feminino, independente que seja homem ou mulher, você pode atrair também. Né? Nossa, Por que não? Mais fácil, Mulher mais tem o bonito, poder da inclusive. É verdade. Não só da sedução, né? Da sedução, da multiplicação, do canto da sereia. Do canto da agora. sereia. Isso mesmo. E ó, fala. Agora eu vou te perguntar, como é que foi a tua iniciativa de vir morar aqui em Portugal? E como está sendo, se está tranquilo? Me conta um pouco, assim, como é que foi a trajetória, essa trajetória de sair do Brasil, vir para cá, essa questão acadêmica também. Se foi muito difícil entrar aqui na área acadêmica? Assim, até hoje eu não entrei aqui na área acadêmica, eu trabalho por conta própria. Porque conseguir uma vaga na universidade é muito difícil, no sentido de ser professora, de trabalhar na universidade. Mas a minha trajetória para vir para Portugal passou por muitos anos e muitas escolhas, porque eu já vinha como turista para cá alguns anos antes, já conhecia muito bem Portugal, já conhecia alguns países da Europa. E durante o meu doutorado, eu fui para a Noruega e até pensei em morar na Noruega, que eu fui fazer pesquisa lá do meu doutoramento, do meu doutorado. Eu vi que eu não ia conseguir ficar na Noruega, que eu não aguento frio. Conta do frio. E lá é 3 meses de escuridão. E eu sou uma pessoa de sol. Sim, sabe? né? De Fortaleza, imagina. Não, de Recife. De Recife, sou uma imagina. pessoa de sol, preciso de sol. E as pessoas sofrem muito na Noruega de questão de saúde, por falta de sol e tudo. E assim, a Noruega é linda, eu sou apaixonada pela Noruega, mas eu decidi que não dava para viver ali. Você chegou a ver a Aurora Boreal? Não, porque a Aurora Boreal é no inverno, eu não aguento passar o inverno Você não lá. passou nenhum inverno? Não, eu só ia lá na primavera, que eu não sou topa nem nada. Eu morrendo gelada. É porque é tanta roupa. Você acha que você usa muita roupa no inverno aqui? Vai lá na Noruega, você fica parecendo o boneco do posto. Então, assim, pra mim era muito difícil, eu não ia viver ali, eu não ia ter condição, né? Então, assim, eu já conheci outros países e a cultura que eu mais me identifiquei foi de Portugal. E as pessoas podem dizer, é por causa do idioma. Não é, eu falo espanhol fluente. Eu podia ter ido para a Espanha, por exemplo. Eu me comunico em inglês, eu podia ir em francês, eu poderia ter ido para qualquer lugar. Mas, por exemplo, na Espanha as pessoas fumam muito. E eu não aguento cigarro, porque eu tenho um problema muito sério aqui na garganta. E tudo. E os horários, por exemplo, na Espanha tem uma sexta, acho que chama sexta, as pessoas vão dormir à tarde e as coisas param durante a tarde e eu fico, mas eu quero ir numa farmácia, eu quero fazer compra. Então, assim, são choques culturais que eu disse, não, Portugal é confortável e não é por causa do idioma, é por causa do clima, é porque as pessoas são uma das comunidades da Europa de pessoas mais educadas, sabe? O português ainda diz um por favor, um obrigado, aqui em outros países é muito difícil você ouvir
esse tipo de educação ainda, né? A questão do calor humano, por exemplo, os países da Escandinávia as pessoas são mais fechadas, aqui as pessoas são mais próximas da nossa cultura. Imagina tu tão simpática do jeito que tu é lá na Europa, que o pessoal todo fechado. Você, bom dia! Não, é aquela questão que o brasileiro tem de tocar, de dar um beijinho, isso Você não vai dar tem uma boa isso. tarde e eles vão dizer tchau, até mais. E a questão do toque, então assim, eu vim pra cá mesmo por uma questão cultural e climática, percebe? E quanto tempo você tá aqui em Portugal? Tô aqui desde 2021. Passou Então, tudo. 2025 é o quê? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Pronto, Eu amo Portugal. Amo Portugal. Portugal é maravilhoso. E o que te mudou? Toda essa tua trajetória, assim, o que te mudou hoje? Você olhando pra tua menina que saiu lá do Recife, que ia pro show do Angra com a Adri, tá, gente? Elas gostam de rock, não parece, mas ela gosta. A Adri Gostando parece. de bom rock, de bom rock. E como é que foi você olhar hoje de onde você tava, lá fazendo o curso de informática que você contou pra gente? Sim. E nesse patamar que você tá hoje, escritora, você já tinha imaginado isso na tua vida? Foi um sonho de menina ou não? Foi um sonho de menina. É aquela coisa que a gente atrai, né? O que a gente coloca na nossa água, a gente atrai. Ainda bem que nesse sentido eu soube trabalhar bem com a Ainda bem aguinha. que deu certo. Ainda bem que tá dando, né? Tá dando certo. Realmente, eu moro onde eu queria morar, que é na Europa, passear por aqui. Eu amo a Europa. Não, assim, podia gostar dos Estados Unidos, podia, mas não gosto. Eu gosto da Europa, né? E tô a realizar sonhos. Eu acho que se o ser humano tem um sonho e ele consegue realizar, quer dizer que está no bom caminho. E está no bom caminho também se não consegue realizar, porque aí você vê que você precisa fazer uma nova rota e evolui. Também está no bom caminho se não consegue realizar. Você falou isso sobre realizar e eu ouvi muito isso sobre essa semana, que às vezes a gente não consegue realizar as coisas porque a gente não acessou o conhecimento, aquele nível que é necessário. E a vida é igual um videogame, você tem que ir passando as fases, não adianta. E aí, uma coisa que também você me falou que mexeu muito comigo, que eu fiquei pensando agora, sobre as rainhas más da vida da gente, né? Sim. Porque se não existisse essas rainhas más na vida da gente não consegue acessar o outro Os nível. problemas, os medos, né? A gente tem que lidar com tudo isso. E ressignificar aquilo também. Olha, eu nunca imaginei que os 7 anões pudessem ser os 7 níveis que a gente tem que passar da evolução. Sim. Né? Um trabalho muito bacana que você faz. Você falou que também tem uma comunidade. Como é que é isso? Sim. É uma comunidade na internet, né, que é uma comunidade fechada só para membros. Aí acessa essa comunidade através do nosso grupo no WhatsApp, que está disponível lá pelo Instagram. E é uma comunidade que se chama Castelo, porque dentro daquele castelo eu coloco tudo. A gente faz resenha de filmes, resenhas de livro, né? Tem o clube do livro do Castelo, que uma vez por mês a gente discute um livro. E também lá dentro eu lanço cursos, né? Que Olha, você que pode ser da bacana. comunidade ou não para fazer o curso, independe. E claro que quem está na comunidade tem desconto para fazer o curso. E aí se chama Castelo, só Castelo, porque a pessoa que está dentro do castelo é que vai decidir que tipo de castelo é para ela. Se é um castelo mágico, se é um castelo encantado, se é um castelo de cristal, se é um castelo de ouro. Jung fala sobre isso também, Isso, não é? Tem é. até uma história do cachorro que ele vai na frente do espelho e se olha no espelho e aí ele vê um cachorro bem feio. Uhum. E aí depois ele se olha no outro espelho e vê um cachorro fofo. E aí Sim. escolhe qual que vai ser. Nossa, é muito E bacana. aí o castelo é diferente para cada aluno. Cada aluno vai ter a sua perspectiva e a sua experiência do castelo. Por E isso que é como só é que castelo. surgiu o castelo? Surgiu da necessidade de trabalhar com as pessoas, mas eu não queria apenas fazer curso, dar curso. Porque você faz um curso, depois faz outro, mas você não se conecta com o professor e nem com seus colegas. Porque depois tem aquele hype, aí você Isso, cai, cai aí... e tudo. E você está permanente na comunidade, você está sempre ali num social, tirando dúvidas, um apoiando o outro. E a comunidade realmente é importante para isso, para agregar as pessoas que estão lá no castelo. Fala do seu curso pra gente. E aí, fala um quais pouco do são, seu curso. quais são as mentorias que você faz? Quais são os Então, cursos que eu você dou a mentoria faz? individual também, né? E eu já dei muitos cursos presenciais no Brasil, aqui eu ainda não dei. E agora eu estou lançando cursos online mesmo. Né? Então, o primeiro curso, ele fala muito da simbologia dos contos, das lendas e dos mitos.
em cartas de adivinhação, né? De tarô, como é que eu posso dizer, de baralhos, mas isso não é para ensinar tarô nem para ensinar baralho. Isso eu não vou ensinar a técnica general, é para como ler esses símbolos e esses arquétipos nesses baralhos. E o outro curso que eu vou lançar agora é de como trabalhar os contos na terapia, mas também usando a perspectiva histórica. Né, que é esquecido muitas vezes. Então, aí eu vou apresentar nesse outro curso o meu método de trabalhar com contos, lendas e mitos em terapias, e aí a gente vai também ver dentro do curso storytelling, como fazer seu próprio conto, como usar isso como usar as histórias de forma terapêutica, mas sabendo a fundo o que é o mito de cada personagem, se você não sabe, como você pesquisar, que aí eu vou dar técnicas exclusivas acadêmicas. Me coloca na turma, produção. Não, já tá na turma. Coloca na turma. Precisamos entrar. Porque aí eu vou ensinar a pessoas as técnicas acadêmicas que eu uso para descobrir a mitologia de cada personagem. Como que você vai descobrir dentro da mitologia que personagem é aquele, em que mitologia ele está. Né? Isso é tudo material do curso. Ai, nossa, fiquei muito curiosa. Você falou de frente. tarô, né? Eu adoro tarô. Vamos falar de tarô rapidinho? Me conta. Tu joga tarô, tu ensina tarô, tu lê tarô. Eu nem sei como é que fala. Eu ganhei uma carta de tarô. Eu fui no show do Blaze. Ai, obrigada, Blaze. Olha aqui o meu presente. E ele sempre... Eu acho muito bacana, ele sempre dá um presente ali para os fãs que acompanham ele. E esse ano ele veio para Portugal e ele me deu uma carta. Para mim ele deu natureza e para o Walter ele deu alquimia. E aí eu fico olhando para a carta e pensando, será que eu sou natureza? Será que o Walter é alquimia? O que ela quer dizer? O que é que deixa eu ver? Deixa eu abrir aqui. Olha, não precisa abrir, eu vejo, não. sim. Olha. Ai, que linda, a carta da alquimia, que linda, Ele eu deu gostei. alquimia pro Walter e natureza pra mim. Ai, aqui estão as duas cartas, percebi agora, muito bonito. É que ela colocou uma carta em cima da Coloquei outra. uma em cima da outra. Sim, muito lindo mesmo. Na verdade, eu, no momento, não estou a ensinar tarô, porque eu penso que para a pessoa aprender tarô, ela precisa ir de uns anos de estudo. Não é assim, num curso de um mês, não é num curso que vai aprender. Tem muita gente que lê assim e acha... Eu não sei, eu achava que era até um dom próprio, que a pessoa via ali... A pessoa pode ter um dom, mas aí para um lado mais espiritual, e eu trabalho mesmo numa perspectiva científica. Então eu acho que para a pessoa aprender mesmo... E outra coisa, não existe só tarô, tem outro tipo de carta. Tem o jogo da esperança, tem o Sibila, etc. Então, assim, cada jogo de cartas é um estudo sério que vai se fazer. Já ensinei? Já. Na minha juventude já ensinei muito. Né? Não que eu não seja jovem, mas assim, quando eu era ali 20 e poucos anos, já ensinei muito. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, eu já quero pegar pessoas que já estão interessadas em ver o tarô ou outras cartas de uma forma mais científica, de uma forma mais histórica. Quem sabe, se um aluno desse meu quiser que eu ensine, eu ensino, né? Mas com o maior prazer. Mas meu foco agora mesmo no público geral é trabalhar o simbolismo, o mitológico e o histórico nessas cartas. E o que simboliza a natureza e a alquimia? Já que estamos aqui, né? Vamos saber. Então, bem simples, a natureza é a natureza. É a força É a da força natureza. da natureza. E a alquimia é a forma como você vai manipular essa natureza. A sua jornada. Olha aí, alquimista. Como que você vai manipular isso aqui, hein, produção? Você manipula direitinho, Mas veja hein? bem que o alquimista, ele manipula a natureza procurando encontrar o refinamento bem maior. Ele não vai manipular para qualquer coisa, né? Um alquimista não vai pegar uma pedra que é natural para fazer qualquer coisa com a pedra. O objetivo dele é chegar no topo, é transformar aquilo em ouro, né? Então, o alquimista ele não vai manipular só porque sim, para virar qualquer coisa. Não, se eu peguei uma plantinha, uma pedra, é para fazer com que a minha sabedoria transforme aquele objeto natural em algo que
vá transcender, que vá causar um bem maior. Ai, que Essa é a bonito, função né? da alquimista. Ouviu da função alquimista? Você faz direito, tá bom? Nossa, lindo, André. Linda a tua história, de verdade. Lindo o seu trabalho. Obrigada. Tô louca pra ler o teu livro, de Eu verdade. já tô ansiosa pra ler os outros dois. Aham, de verdade. Achei muito bacana. Você é uma mulher que empodera outras mulheres através do conto, através da cultura. E isso é muito, Mas muito olha, não é só extraordinário. trabalho com feminino, também com masculino. Meu doutoramento eu trabalhei com o masculino nos contos, que era o personagem norueguês Asladen, que é um menino que sai de casa sozinho com a mochilinha nas costas e vai em busca de aventura e acaba virando rei. Então, assim, os contos têm muito também... Como Pequeno Príncipe. Como Pequeno Príncipe, né? Aham. Então, assim, trabalho muito com masculino também, só que é algo que a mídia não pega muito. Mas os contos, eles trabalham muito com a força do masculino. E tem muitos homens que te procuram pra pedir ajuda também, pra trabalhar esse lado masculino, essa força. Não, é Como mais é mulher. que é? Tem homens, mas muitos homens eu não vejo. Até por causa da mídia mesmo, que vai trabalhar sempre os contos com personagens femininos. Mas existem homens também, né? Por exemplo, com a história a lenda, né? Do Robin Hood, o Mago Merlin, Harry Potter, né? Olha, Harry adorei o Potter. exemplo, porque Harry hoje Potter. o símbolo de contos mais trabalhado é Harry Potter, né? E saiu Total, daqui, saiu porque ela morava aqui. Verdade. Ela morava aqui, pegou coisas nossas e dizem línguas que pegou também muita coisa do Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma Pegou. produção brasileira. É verdade. Então, é uma Fez uma coisa mistura. muito nossa, né? Muito universidade portuguesa, aquele povo de preto, De bonito. preto. Tudo. Então, é uma coisa muito nossa que tá aí, é significado do masculino nos contos. Muito. Bom, eu sou suspeita a falar de Harry Potter porque eu sou apaixonada por Harry Potter. Tanto que eu tenho uma tatuagem nas costas de Harry Potter. Eu dei um vira-tempo pro Matheus de presente de Harry Sério? Potter. Eu não sabia dessa Aham. tatuagem. É verdade, eu tenho o não Pequeno sabia. Príncipe é o A Patrick. Não, é o Pequeno Príncipe mesmo, a tatuagem. Sim. E o príncipe é o Patrick, a Duda é a raposa e tem uma rosinha também. E aí tem o cachecol do Harry Potter, que é o Patrick, da casa do Patrick. E assim, gente, eu adoro Harry Potter. E depois que eu comecei a estudar desenvolvimento humano, níveis emocionais, eu vejo que aquilo faz muito sentido. Até as casas que nós estamos, todos os anos aqui em casa, eles fazem teste para saber gente qual pode- casa que a gente tá. Ah, Além é? dos testes comportamental que a gente faz, a gente vai fazendo para ver quem tá evoluindo. Então, Aham, tanto que o Patrick tá Sonserina, o Matheus ainda tá Sonserina, o Walter foi pra A gente Gryffindor. poderia viver no mundo do Harry Potter até hoje, né? É o Hagrid. Mas nós vivemos. Aham, Nós vivemos. Nós vivemos. Aqui tem, eu acho que as universidades, eles se vestem igual o pessoal do Harry Potter, né? Não, o pessoal de Harry Potter que Que pegou se veste a cultura igual. universitária de Portugal. É o contrário. Tanto que a escritora... Então, mas eles estão, então, até hoje, quando eu cheguei aqui, me surpreendi. Tava na estação e passando um monte de gente. Eu falei, nossa, eu estou dentro do... Saíram de Hogwarts. É o poder da ritualística, o poder do ritual. Né? O símbolo só funciona se você trabalhar com o símbolo de forma ritualística. Entende? Quando eu digo funciona, funciona no sentido de trabalho da comunidade universitária, comunidade de uma igreja, comunidades. Então, claro, vai funcionar um símbolo bem se aquela comunidade trabalhar aquilo de forma ritualística. Né? Por isso que na igreja tem um ritual de tocar o sino em certas horas. Por isso que dentro da universidade nós temos aqui o ritual de usar aquela roupa preta, de em certas datas festivas na primavera fazer as coisas com as fitas, né? E ela usou isso tudo, desculpa, eu esqueci o nome da autora. J.K. Rowling. Isso, ela usou tudo isso da nossa cultura cá de Portugal, também brasileira, porque ela pegou o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Pegou o Castelo Pegou Rá-Tim-Bum. toda essa nossa cultura aqui para colocar no Harry Potter. Foi muito fácil para ela. Ela pegou uma coisa pronta e jogou na historinha dela. E é uma coisa que funciona, eu não estou a depreciar o Harry Potter, estou a dizer que é uma coisa que funcionou bem. Funcionou e funcionou bem. E funciona até hoje. É tanto Até que você hoje. faz os exercícios do Harry Potter aqui. Né? Faça. E é engraçado, sabe por quê? Porque todas Super as funciona. casas, simbologicamente, ali
Se você trazer ela para análise comportamental, que é o que a gente usa, diz que é o executor, é o comunicador, é o planeador. Não quer dizer que sejam ruins, mas tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E as pessoas não entendem. O vira-tempo, né? Eu sempre falo pro Matheus, ó, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Você não consegue voltar ele no tempo, só no Harry Potter. Sim. Mas que você lembre que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Porque você pode vender tudo. Mas a coisa que você mais vende é o teu tempo. Não é verdade? É verdade. Então, assim, ó, eu tenho aqui em casa, ó, várias coisas. Varinha mágica, óculos no escritório também. Tudo aqui. Eu sou muito simbólica. Eu sou uma pessoa que gosta de simbolismo, Pronto, de que verdade. bom, porque quanto mais a gente trabalha com símbolos, mais a gente entende os símbolos e usa de forma saudável na nossa vida. Não é? Quanto menos a gente tente de símbolo, a gente vai ficar alienado. E como é que é pra você? Você tem um sonho assim, de noite, e fala assim, já sei o simbolismo desse sonho? Ou não? Fala, não, tô ficando doida mesmo, daí é só sonho. Não, às vezes eu nem ligo, olha, sonhei isso, deve ser produto da minha memória, deixa pra lá. E às vezes eu vejo que tem um simbolismo mais forte, vamos estudar o simbolismo desse sonho. Acho que é isso, mas se eu estudar mais um pouquinho, talvez eu compreenda mais. E assim E vai. as pessoas vêm te procurar, falam assim, olha, teus amigos, Adri, sonhei com isso, sabe me dizer o que significa? Ah, eu não faço isso, eu acho que isso é muito trabalho do psicólogo, porque ali o interpretador de sonho, ele que é o psicólogo, enfim, que seja, ele vai saber das causas da pessoa, da vida privada da pessoa e vai interpretar o sonho de acordo com as experiências da pessoa. Quando é um colega meu, um amigo meu, que eu não sei muito bem o que ela está passando na vida dela, ela vai me dizer que sonhou com isso, sim. Eu não posso ser irresponsável de querer fazer um trabalho de um psicólogo, que eu não sou. Então, quando vem me perguntar, eu digo, olha, esse símbolo, no genérico, simboliza isso. Agora, eu não posso te dizer o que simboliza isso no Agora, teu sonho, é você que infelizmente. acredita ou não. Afirmar, Eu nunca liguei pra Andréa pra falar que sonhei isso. Não, ela nunca fiz fiz isso. não. Eu perguntei pra Ju. A outra Juliana. Outra Ju, pronto, mas... Aí assim, ela me falou algumas coisas. Faz sentido. É porque, assim, de tanto estudar, a gente descobre que, no meu caso, né, eu descobri que é muito delicado trabalhar com o inconsciente e o subconsciente das pessoas. Você tem que ter muita responsabilidade com a cabeça do outro, com a vida do outro. A gente não pode brincar assim, esse sonho significa isso. Não, assim, o ser humano é importante para mim, o outro é muito importante para mim. Eu não posso ter a irresponsabilidade de jogar um significado no sonho dele sem estar ali sabendo da intimidade, o que é que se passa realmente na vida dele. Então, como pessoa responsável, profissional responsável que eu sou, eu não me meto nessa seara. Então, a produção aqui quer saber aí qual que é a mitologia favorita dela e por quê. Ai, gente, eu acho que ela me fez essa pergunta também, eu acabei não respondendo, algo parecido. É que ela fez muitas perguntas em uma palavra. É o DD mas eu vou dela. responder. Mas ela respondeu todas uma. Eu não sei se eu tenho mitologia favorita, eu juro pra vocês. Porque um dia eu tô egípcia, outro dia eu tô nórdica, outro dia eu tô grega. Não sei. Dragon Ball. Um dia eu tô Dragon Ball, tem um personagem de Dragon Ball que eu admiro muito, que é o Piccolo Daimao, que é um verde. Que ele começa mal, depois ele vai evoluindo, depois vira o melhor professor de todos. É a saga do herói, não é? Do Eu relógio. amo Piccolo. Tem dia que eu tô Piccolo, tem dia que eu tô Cleópatra, tem dia que eu tô Freya. Não tem uma favorita. Eu acho que todos contribuem pro bem-estar de uma pessoa. Todos contribuem para a evolução de uma pessoa. Não tem. Eu já tive favorita. Hoje em dia, não. Eu acho que a gente pode usar cada uma no momento certo. Olha, que bacana. Tem mais, produção? Vocês estão aí se coçando. Olha aí, ó. Gente, hoje a gente tem convidado no podcast. Olha só. É a Jornalista Ana. A Ana, que é jornalista. E o esposo. Meu esposo Jonas Pereira. Jonas Pereira, sejam muito bem-vindos. Com plateia agora, gente. A gente tá evoluindo. Tá evoluindo bem. Olha, seja bem-vinda. E olha, já te convido pro próximo. Vamos marcar, sim. Vem contar sua história. Vem contar sua história. Agora você pergunta. Com todo prazer. Então, essa questão das religiões, da institucionalização do processo sagrado, já agora, a minha pesquisa também foi nessa linha, só que mais na linha do consumismo e das redes sociais. Que interessante. Sim. É um bocadinho distinta da tua área, que essa área eu particularmente gosto muito, por várias razões, mas pronto, não vou entrar nisso. A minha pergunta é,
De que maneira esse processo institucional e a tua pesquisa em termos de símbolos, em termos de narrativas, do storytelling, acaba por dialogar, assim, acaba por encontrar algumas semelhanças entre um e outro, ou não há semelhanças? O processo de institucionalização do sagrado é um ponto, essa questão das narrativas, da simbologia é outro ponto. Como é que tu avalia estes dois temas? Bom, se você já escreveu sobre isso, você sabe que está tudo interligado, né? Sim, eu sei que está sim, mas nessa tua perspectiva eu ainda não estudei. Está tudo interligado, é uma perspectiva mesmo que vai ver que o consumismo, o que é consumir? É você ter o desejo ou a necessidade de comprar algo. Né? Na maioria das vezes você não tem a necessidade, você tem o desejo. Porque o marketing te seduziu, isso é a aula básica de marketing, né? Então, assim, você vai ter um maior desejo naquele produto ou naquele serviço, quanto mais perto do sagrado aquilo tiver para você. Ou mais significado. Quanto mais significado, né? Porque, por exemplo, digamos, eu vou para o feminino, que eu estou vendo que é mais fácil explicar nesse momento. Eu quero vender um perfume. Né? Então, o meu anúncio do meu perfume vai evocar tudo que está envolvendo o sagrado daquele perfume. Os anúncios da Dolce & Gabbana é uma praia paradisíaca, é uma mulher muito bonita colhendo uma laranja do laranjal. Então, são cenas mitológicas, porque existia a deusa daquela planta, né? Existem os deuses das entidades dos mares, então está tudo interligado. Quando um produtor de anúncio vai colocar um homem, né, para vender um perfume masculino dentro de um navio ou em uma praia paradisíaca, ele vai se espelhar no modelo de uma divindade grega ali naquele cenário, né, ou de um pirata muito valente ali dentro daquele navio para vender aquele perfume, porque ele tem que buscar o que está de mais enraizado na humanidade, que é o mito. Né? O mito do pirata, o mito do deus grego do mar. E só assim ele vai conseguir vender bem aquele perfume. É verdade, quando você imagina um homem, qual coisa que você fala quando você vê um homem bonito? Olha que homem, deus grego. Exatamente. Deus grego. Então tá tudo interligado. Eu acho que está tudo Deus, interligado. Né? Mas é o storytelling para vender, não é? É o uso do storytelling para vender, para fazer as pessoas consumirem. Sim. E a pessoa vai consumir porque ela entrou naquela narrativa e se identificou com ela. E as pessoas amam história, né? As pessoas amam história. A gente vive de história. A gente vive de história, exatamente. Você quer ver uma coisa assim muito curiosa da minha vida? Minha avó Maria. A avó Maria me contou todas as histórias do Pedro Malazarte que você possa imaginar. Amo o Pedro Malazarte, é um personagem lindo. Não, e eu fiz questão de contar para os meus filhos todas as histórias. Tanto que eu fui na escola dos dois contar a história do Pedro Malazarte. E eu acho uma tradição tão bonita, tão bonita. E é igual às tradições de família. Aqui em casa a gente faz panqueca de manhã. Todo domingo. É uma história que eles vão contar lá na frente. É uma coisa de quando eu era pequena, de domingo de manhã eu senti o cheiro de panqueca. E conta pra nós, qual é a história da tua família que você quer que os seus filhos conheçam, seus sobrinhos e gerações? Qual é a história da tua família que você quer contar pro mundo? Olha, a história da minha família, nunca ninguém me fez essa pergunta, nem eu nunca pensei nisso, nem sei o que eu E você pensa em ter filho ou não? Penso. Então você tem história pra contar. Tem história para contar. Agora, qual dessas histórias eu quero que vá para frente? Eu realmente não tenho uma resposta pronta agora. E quando eu estou enrolando, eu estou pensando. Porque eu realmente não sei, sabe? Eu acho que uma tradição que eu tive em casa com minha mãe é realmente dessa história, contação de história depois do jantar, para a pessoa ir dormir com a cabeça saudável. Sabe? Minha mãe tinha essa espécie de tradição em casa. Vamos jantar às 7 horas da noite e ela nunca deixava pensamentos ruins
entrarem na nossa vida perto da hora de dormir. É tanto que a gente nem via muito Jornal Nacional. Se a gente visse Jornal Nacional, é um jornal que tinha lá no Brasil, acho que ainda tem. Ainda enfim, tem. É que as pessoas geralmente veem aquilo antes de dormir. A gente às vezes via isso, mas depois disso tinha que ter alguma outra narrativa para a gente ir dormir com a mente sã, relaxada. com a mente relaxada. Então, geralmente colocava-se uma coisa de contos de fadas na televisão, ou uma coisa, não sei, até uma novela que fosse mais clean, mais saudável. Então, assim, eu acho que essa tradição que eu trago da minha mãe, de você ir dormir, ver uma coisa muito boa, uma história muito boa, uma narrativa que eleva, que transcende antes de dormir, para você ter um sono saudável, uma vida noturna saudável. É uma tradição que eu realmente quero levar para os filhos, para os gerações, netos, enfim. Até hoje eu falo com meu marido, olha, isso aqui a gente não vai ver antes de dormir, que isso perturba a cabeça. Vamos ver uma coisa fixe, uma coisa tranquila. É melhor assistir um dorama. No dorama não, no dorama a pessoa vai chorar, vai se desesperar, porque... E depois aquilo não existe, gente. Amiga, eu acreditei por um tempo. Dorama não, dorama é tanto drama, no dorama você vai ver um drama antes de dormir. Não, tem que ser uma coisa realmente edificante. O dorama é igual novela mexicana. Não, mas eu gosto de assistir um dorama antes de dormir. Não me incomoda. Sim, se não te incomoda, tudo Mas bem. sabe Eu que durmo tranquilo. Mas como é uma tradição que eu Uhum. trouxe de casa, é uma que eu quero levar pra frente. Eu vou assim. contar uma coisa aqui pra vocês entre nós. Muitas vezes o Walter acordou apanhando já. Acordou apanhando. Por quê? Porque às vezes eu assistia alguns filmes assim, né? Alguns filmes de traição, de morte. Eu acordava, você me traiu! Aí eu não saí do seu lado, criatura. Eu chegava a acordar suando assim. Pois é. Aí chegou um momento que eu realmente resolvi desfragmentar minha mente. E hoje, assim, ó, graças a Deus, ele não acorda mais apanhando, né? Já faz um tempo, né? Matheus, pergunta da produção, vamos lá. Eu queria perguntar como que durante o estudo relaciona a mitologia e a filosofia presente na mitologia. Sim, olha, gostei da pergunta, muito bom. Então, você pode... como é que eu faço, né? Como é que eu trato esse tema? Eu primeiro conto a história, eu conto o conto. Ou mito, não sei. Vamos ouvir o mito, se deleitar com o mito. Depois a gente vai ver os aspectos dele. Vamos ver o aspecto histórico, o aspecto filosófico, o aspecto folclórico, né? E a filosofia entra dentro disso também, mas como uma análise, né? Vamos analisar esse mito, essa narrativa, de uma forma filosófica também, mas é pós a contação da história. Entende? Primeiro a gente ouve ou assiste, não sei, a gente primeiro recebe a história, né, como receptor, e depois a gente vai analisar de uma forma filosófica também. Acho que hoje em dia temos muitos bons filósofos que fazem isso também, analisa de uma forma filosófica. Porque aí depois que a gente vê cada parte separada, a gente vai ver como a gente pode perceber tudo junto ao mesmo tempo, de uma maneira filosófica, de uma maneira histórica, de uma maneira folclórica. Então a filosofia também entra na parte da análise. E aqui, da assim, história. para os ignorantes, né? Qual que é a diferença entre um mito, um folclore, uma história? Qual é a diferença entre os três? Porque, né, o povo quer saber. Então vamos lá, vamos começar por mito, lenda e conto, depois a gente vai para o folclore. Então, assim, o mito é uma narrativa que narra a fundação ou a história de um povo no sentido sagrado. Então, por exemplo, eu tenho o mito do deus grego Apolo, que é o deus do sol. Então, vai contar esse mito, o aspecto sagrado que o sol tem para aquele povo. O que é uma lenda? A lenda, ela vai contar a história daquele povo, mas não mais no aspecto sagrado, e sim no aspecto histórico. A lenda de um personagem, por exemplo, a lenda do rei Arthur. Rei Arthur é um personagem que, dentro da história lá da Grã-Bretanha, existiu. Né? Podem dizer que existiu ou que não existiu, mas de fato ele está dentro da história. O ciclo arturiano, ele está dentro da história da Grã-Bretanha. Então aquilo é uma lenda, porque são personagens históricos ali, entende? E um conto, não.
Um conto, ele não tem um local específico para acontecer, ele não tem um personagem que é histórico, que a gente pode dizer se existiu de fato ou faz parte da história daquele lugar. Não, o conto ele não tem um local específico, ele não tem um personagem histórico específico. O conto, ele, claro, ele pode trazer muito da cultura de um local, como os contos noruegueses apresentam aquelas casas com telhado verde, aquelas montanhas da Noruega, mas o conto é contado não de forma a contar a história da Noruega. Sim. Ele só tem aquela paisagem norueguesa. Então, é um personagem fictício do conto, que não é histórico, e o sagrado do conto, ele não é explícito como no mito, é tudo muito subliminar. Daí é que é interessante trabalhar com o conto, porque ele não traz de mão beijada nem o sagrado nem o histórico. Você tem que entender de simbologia para identificar onde está o sagrado e onde está o histórico naquele conto. E fazendo esse exercício, que é cognitivo e filosófico também, como ele falou, aí você vai aprender a analisar qualquer narrativa. Narrativa de telejornal, de novela, de filme, de Você vira série. o CSI do conto. Acho que foi, acho que eu virei o CSI do conto. O conto de fada tá desde quando a gente é pequenininha, né? Conto de fada da gente... Tua mãe te contava conta de fada? Não, eu que tinha que ler mesmo. Vamos trabalhar isso, Vamos na terapia, trabalhar. vamos contar os contos. Não, mas você pode ler conto de fada a qualquer hora na sua Sim, vida. mas é porque meus pais não incentivavam. Não incentivavam, mas... Não. E, enfim, a gente, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente teve que se virar. Porque nossos pais não tinham essa cabeça, essa mente que, você precisa ler tal coisa. Não, eu que ia buscando as coisas. Eu sempre fiz isso. É tanto que eu vim morar fora. Eu sou a única que tive coragem de vir morar fora. Que loucura, né? Pois é. Sabe um exercício bom que qualquer um de nós pode fazer? Né? Já que uma pessoa que não teve muita cultura de contos de fadas na família ou na própria vida, antes de dormir, procura na internet um conto para ler. Conto de fada mesmo, conto de Grimm, né? E lê, porque aquilo trabalha teu cognitivo, trabalha tua mente, trabalha teus sentimentos de uma forma saudável para você dormir bem. É um bom exercício. Muito bacana. Eu sou super a favor de leitura, né? Vocês podem olhar pela parte de trás. Eu gosto muito aqui, ainda tem pouco, tá? Porque no Brasil eu tinha uma paredona, assim. A minha felicidade perguntava: cadê a Juliana? Tá na biblioteca. Cadê a Juliana? Foi pra biblioteca. Eu acho que a leitura é uma coisa muito importante para todas as pessoas. Primeiro que você começa a ter o dom de imaginar. E, nossa, gente, eu já fui em todos os lugares desse mundo sentada no chão da biblioteca. E era extraordinário. Meu primeiro livro foi Agatha Christie, Mistério no Oriente. Eu amo Assassinato Agatha no Christie. Mistério do Oriente. Sim. Depois daqueles livros do FBI, sabe? Sim. Que tinha, era 3 euros, não, 3 reais na época. Eu juntava um monte assim e lia. Eu não tenho muito hábito de ler. Eu não confesso, não gosto muito. Mas se for algo que me interessa, eu vou ler. Eu só tenho uma política. Mas eu tenho que voltar ao hábito de ler mais. Eu não gosto de ler ler livros que se tornaram filmes. Também eu não. acho legal. Nossa, porque muda muita coisa. que nem 50 tons de cinza. O livro era tão legal quando eu vi o filme. Depois, quer ver outro filme que me decepcionou muito? Você que gosta de filme? Crepúsculo. Nossa, Crepúsculo, no livro eu imaginava eles vampirão mesmo, aquela coisa assim, tipo Lestat, sabe? De entrevista com o vampiro. Quando eu olho, vamos na graminha, deita na graminha, vamos na graminha. Mas é uma coisa que pra vender mais, né? Então, assim, por isso que eles fizeram uma coisa tão melosa, tão diferente. Não. Desculpa interromper, mas não. Acho que não. É porque, assim, no castelo, na comunidade, eu faço isso. Né? Às vezes, no clube quando chega um livro no clube mensal do livro, que o livro vira o filme, então vamos ler o livro e vamos ver o filme, porque cada um tem seu propósito. O autor escreveu daquele jeito e a televisão ou a empresa de cinema queria incutir uma mensagem no telespectador que não estava no livro, mas ele quer incutir aquela mensagem no espectador. Então, o filme é muito bem pensado, cheio de estratégia para você receber aquela mensagem. Não é? Por exemplo, Crepúsculo. Ela escreveu aquilo de um jeito, foi para o filme de outro. Você gostou? Né? Eu gosto muito, mas no sentido científico, de analisar, entende? E eu
Eu adoro estudar Crepúsculo. Você pergunta se eu gostou? Eu gosto até hoje. Porque a literatura do Crepúsculo é pobre, os diálogos são ridículos, mas a proposta dela é maravilhosa. Porque ela juntou o mito do lobo, que é muito forte no norte dos Estados Unidos, né, naquela região de floresta, e o mito do vampiro, que é algo extremamente importante em todas as culturas, principalmente naquela área ali que mistura a religião indígena com a religião cristã. Que são os mormons. Então ali tem muito de cultura cristã, de tudo. Então aí você vai pro filme. O filme mostra aquilo com mais excelência do que o livro. Que vai aparecer o Edward mesmo com aquela cara de mormon, elegante, muito branco, bem vestido, gravado. Com mais de 100 anos. Com mais de 100 anos. Com aparência de bem Elder, não é isso? E o lobo é o quê? O lobo é indígena. Tô rindo aqui porque eu fui mormon há 15 anos. É o quê? Por 15 anos? Desculpa. Eu fui mormon há 15 anos. E o livro do vampiro. Nossa, tem Drácula de Tem Drácula e lá não tem É isso, porque foi muito inteligente. O vampiro ali, ele não é pra parecer com o vampiro, ele é pra parecer com um cristão branco americano. Tá excelente pra mim, tá perfeito dentro da proposta do filme. E outra coisa, é a junção do índio, né? Como é que esse povo se conviveu ali naquela floresta dos Estados Unidos? O filme mostra tudo. E tem a mitologia cristã, né? Da parte lá do Antigo Testamento, desculpa, eu já não lembro qual é a parte do Antigo Testamento, mas fala que as mulheres foram seduzidas pelos seres, aquela história de Anunnaki toda, né, que hoje está muito na moda. O filme mostra a menina sendo seduzida pelo ser sobrenatural, que vai gerar um ser e vai gerar uma criança híbrida. Gente, isso é mitologia pura. Você pode falar, a literatura é pobre? É, tanto do filme como do livro. Mas eu gostei mais do livro. O diálogo é horrível. Sim, o livro sempre vai ser mais completo, né? Não, é porque na minha cabeça, eu nunca pensei ele como Elder, mas agora eu pensando aqui, ele Não tem cara é? de Elder mesmo. Mas ele foi feito para ser o Edward não é um vampiro mal feito. O Edward é um vampiro mais bem feito dentro da proposta que era aquela. É porque se você de for mostrar olhar... a sociedade americana. Gente, o menino brilha. Chega a luz do sol, o menino brilha, o menino é de ouro, de diamante. Vamos que é na isso? graminha. Que é justamente isso. A oração cristã, ela tem um momento que você está tão iluminado que você acha que brilha. Não, mas é fato isso. Pois É dentro da igreja de Mormon. Chega um momento que tem os 7 níveis da espiritualidade e que tem um momento em que quando você atinge o teu ápice, nunca atingi, mas já tentei. Quando você atinge o ápice da espiritualidade, você se conecta com o ser divino e você realmente tem isso descrito nas escrituras. Eu acho que é verdade. Eu acho que a Ju, acho que ela quis comparar Diário do Vampiro com... Não, é que eu gosto de vampiro. Ela gosta de vampiro Gosto modelo de europeu. Modelo europeu. Verdade. Diário do Vampiro. Malvadão. Então, Diário do Vampiro com Crepúsculo são totalmente Você diferentes. já viu a série São do propostas- Diário de Vampiro? Sim. Extraordinariamente boa. Você já viu? É mais sangrenta. Olha, eu vi uma primeira temporada e depois não consegui mais ver. Mas enfim, o Crepúsculo, ele vem tudo isso, ele vem tratar também da insegurança feminina, de como a menina pode ser aliciada. É um filme que eu não recomendo para quem não estuda mitos, lendas e contos da forma com o meu método. Com, né? com a sua técnica. Com a minha técnica, porque quem não percebe nada daquilo, É só um principalmente filme. sendo uma menininha nova, eu acho até perigoso, sabe? Porque ali fica naquele sonho de encontrar um príncipe sobrenatural, que o Edward não faz nada. Ela tem que fazer tudo, ela tem que chegar nele, falar com ele, e ele, eu sou um vampiro, você não pode, eu posso, eu Você aceito. não pode me tocar. Não, você não pode aceitar. Só na graminha. Só na graminha. Lá na graminha. Então, assim, eu acho, dentro da proposta do Crepúsculo, algo muito bem feito, de maneira a
seduzir as pessoas para a mensagem que eles querem passar, tanto o livro quanto o filme. Agora, é uma literatura de qualidade? Não é. Eu li todos. Eu li todos também, mas claro, para mim aquilo não tem qualidade literária, mas é muito bem feito. Dentro do propósito do filme, ele foi realmente muito bem realizado. Quando falam que Edward é um vampiro mal, não, ele não é mal feito, ele foi estrategicamente Eu acho muito que bem ele pensado. Ele é como se fosse um Lúcifer. Não é essa a proposta do Eu filme. acho que não. Olha, você já assistiu... Pode agora ser que empregado falando do filme. Lúcifer, funcionário do Lúcifer. Lúcifer ele não representa, ele representa um funcionário do Pela Lúcifer. boniteza. Você já assistiu a Essas série coisas, do sim. Lucifer da Netflix? Claro, eu amo. Eu acho, assim, eu tenho um contexto histórico sobre Lucifer que eu mesmo criei, baseado em mim mesma, tá? Que eu acho o seguinte. E ele é bonzinho na série. Que Lucifer foi. Não é que ele é bonzinho, ele não é ruim. Eu não acho que ele seja isso que as pessoas pregam. Ele é o cara que teve que fazer o serviço, literalmente. E assim, todo esse contexto que diz que, imaginam ele feio, imaginam ele isso, imagina aquilo. Pra começar, que historicamente ele era o anjo mais bonito do céu. Sim, por Não é isso que verdade? eu comparei. Sim, Por isso sim. que eu Ele- comparei Peraí, o calma, Edward. vocês estão a falar do Edward ou do Lúcifer? Ela Do disse Lúcifer, que do Lúcifer. Eu tô Ah, comparando sim. os dois. Aham, Porque sim. é como se o Edward tivesse a boniteza Sim. do Lúcifer que encantou a todos. Sim, a gente pode ver por essa perspectiva, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, você vai ver que ele não tem o poder do Lúcifer. Ah, claro é como que se ele não. fosse um subordinado do Lúcifer, digamos Sim, assim. sim, ele, sim. ele é uma pessoa que trabalha com os poderes do arquétipo do Lúcifer. É mais ou menos Sim, isso que eu acho quero onde eu dizer. quero chegar. Mas ele não personifica o Lúcifer Não. mesmo, até porque dentro da narrativa de Crepúsculo tem muito vampiro mais poderoso que o Edward. Sim, é verdade. Principalmente aqueles da Itália que aparecem já no final da trilogia. Volturi. Aham. Ele é um... Acho que aqueles é mais parecido com o Lúcifer, se for pensar. Sim, Exatamente. É tipo o segundo Mas eu nível só ali. comparei, não quis dizer que ele era o Lúcifer. Só a questão... Mas Sim, o Lúcifer sim. da série, eu acho ele fofo. Mas eu acho ele fofo. Ele é muito fofo pra Eu nunca ser... vi essa série, eu só escutei falar, eu nunca vi essa série. Mas claro, né? Se é o anjo da luz, que entende de música também é sedução. Então é claro que ele vai ser fofo, né? Claro que ele vai ser. O contexto da série não é como se ele fosse irmão, ele só faz O que tem. trabalho Ele só faz o dele. trabalho Ele faz o dele. trabalho dele na Terra. Ele desce Ele é meio que e obrigado sobe a o fazer tempo também. todo. Desce Ah, e ele desce e sobe. É interessante você assistir, amiga. Quando eu tiver um tempo, talvez, quem sabe. Assista, porque já Eu acabou ainda tô num estágio do Dragon Ball que eu nem lembro qual é, que eu sei. Eu sei, ainda tô no Z, ainda dizem que tem um GT, que tem um sei Você que já lá. Super, tem o Z, tem o GT, tem tem um novo agora que eu não lembro o nome. Você já decorou a Pronto. música? Pergunta que não quer calar aqui, que a gente é otaka. Já decorou a música? Qual música? Dragon Ball? Da musiquinha da abertura do Dragon Ball? Não, agora eu tô no Z, que... Não, sabe o que eu acho interessante das músicas de Dragon Ball? Eu não decorei nada. Vou dizer agora, o que eu aprendi? Que as músicas épicas do Dragon Ball são todas adaptações de música clássica. Tem uma luta lá do Goku, como é aquele que eu não gosto dele? Freeza. Todos aqueles episódios do Goku a lutar com Freeza toca uma versão, uma releitura da O Fortuna, que é uma música que está dentro da peça Carmina Burana. E depois vem outra luta que eu não lembro qual é, que depois trocam e fazem outra releitura de outra música clássica. Então, toda música de impacto dentro do Dragon Ball é releitura de alguma música clássica, alguma obra clássica. E, claro, porque eles querem mesmo que aquelas cenas da série entre mesmo no inconsciente da pessoa, que tem um grande impacto. E qual é o tipo de música que realmente tem grande impacto na mente das pessoas? Música clássica Música e rock. clássica. E rock também. Porque o rock já é releitura do clássico, né? Exato. E música Então, eletrônica, e porque música eletrônica consegue também. acessar os níveis mais altos Exatamente. do Self 2. Mas, assim, numa cena de batalha como Dragon Ball, você não pode botar um eletrônico que não vai dar um tom épico. Que vai dar o tom épico, é claro. Então, se você prestar atenção na música que está a tocar durante as lutas, as batalhas, né? Aquelas batalhas que duram centenas de episódios, parece que nunca vai terminar. É que começa no 1, termina no 10.
Eles estão lá! Exatamente. As músicas são todas releituras de música clássica. Ele dá uma modificada ali na música, mas aquilo, a base é de uma música clássica, para poder verdade. hipnotizar a pessoa que está assistindo. E outra, gente, música também é mito, é lenda. Com certeza. Nossa, Com tem certeza. muita Sim, música claro. que a gente escuta que tem uma história por trás. Ó, quer ver? Vocês que são do rock, quer ver uma das músicas que tem uma história Freddie muito Mercury. forte? Não, também, mas Legião Urbana, rock brasileiro, Sim. Faroeste Caboclo. Sim. Tudo comunica, né? Claro, O universo comunica. O universo comunica. Agora aqui, já estamos chegando no nosso final. Já passou quase 2 horas de podcast. Sério? É Ninguém sério. sentiu passar. Que bom. O podcast mais demorado. Olha! Temos muito a falar. Algumas perguntas, assim, pra você olhar pra aquela câmera e falar. Hoje, Andréia, se você tivesse a oportunidade, Andréia, mas você fala direto pra aquela câmera. Sim, eu olho, quando eu for falar, Câmera, eu falo pra vocês. olha pra lá. Serão 3 perguntas, só 3 perguntas. Hoje, se você tivesse oportunidade de tomar um café com qualquer pessoa do mundo, quem você tomaria pra tomar um café e o que você perguntaria pra essa pessoa? Ui. Não sei. Não sei. Gente, agora me pegou de surpresa. Eu tomaria um café com quem? Não, eu tomaria um chá, que eu não gosto muito do café. Eu tomaria um chazinho de frutos vermelhos com Hans Christian Andersen. Aí ia ser vários chás com Andersen, não ia ser só um. Porque eu ia querer saber tudo da vida dele. E quem que foi ele? Conta pra nós, que agora eu também quero saber. Foi um dos maiores escritores e criadores de contos folclóricos e de fadas do mundo. É dinamarquês. E eu fui lá na casa dele ano passado, na primavera. Eu passei meu aniversário na casa dele. Foi muito emocionante, na Dinamarca, no museu dele, na casa dele. E ele é um homem que viajou o mundo. Ele foi para o Egito, ele viajou a Europa toda. Um homem muito culto. Ele veio aqui a Portugal, a Sintra, se hospedou em Sintra, tinha amizades aqui em Sintra. E, inclusive, o hotel onde ele se hospedava tem lá escrito no muro do hotel, Hans Christian Andersen esteve aqui, tudo lá em Sintra. E um homem inteligentíssimo, sabia vários idiomas, entendia muito de música, e ele usou todos os conhecimentos dele para escrever uns dos contos de fadas mais famosos que temos hoje. Por exemplo, A Pequena Sereia, A Pequena Vendedora de Focha. A Pequena Sereia é criação dele. Sim. Então, assim, se eu fosse escolher uma pessoa para tomar um café, era o Andersen, com certeza. Pergunta número 2. O povo quer saber qual lugar do mundo você espera que teus livros cheguem. Que você vai chegar e vai dizer assim, não, tô realizada hoje. É que eu não sei, porque cada lugar do mundo é especial, sabe? Eu não sei qual lugar do mundo. Eu acho que eu poderia, assim, dizer, tô realizada se meus livros cheguem nas escolas mais pobres do mundo, que aí eu sei que as pessoas, as crianças, os jovens vão ler e através dessa leitura eles vão ter a oportunidade de evoluir. Eu acho assim, qual lugar do mundo os lugares mais pobres? Porque eu quero que quem não teve a oportunidade de evoluir, evolua. Lugar do mundo, pode chegar a qualquer lugar, é interessante em qualquer lugar. E a última, matadora, hein? Essa é a pergunta killer. Tu tem a oportunidade de deixar algo escrito pro mundo inteiro ver. O que você deixaria escrito? Gente, o que é que eu deixaria escrito? Uma frase pra ficar no outdoor. No outdoor. Que o mundo inteiro vai ver. Pergunta difícil. Eu não sei. Agora realmente foi killer. Essa foi killer. Espalhem amor. Sejam amor, espalhem amor. Eu acho que eu escreveria essa frase, sabe? Essa frase dupla. Sejam amor e espalhem amor. Ponto. Então tá já. Seria isso. É isso. É porque assim, eu tenho que pensar um pouco, porque são perguntas que pegam de surpresa, né? Só dá. É só... Minhas perguntinhas foram básicas. Não, é que é assim, André.
Foi uma honra falar contigo. A honra é Eu minha. espero fazer a sua mentoria de verdade. Você vai ter Ai, a que pior bom. aluna da sua sala. Ah, maravilhosa. Adoro alunos ruins, Ai, que desafiadores. O que é? O que é aquilo? O que quer dizer? Bora lá assistir. Vamos lá, Aham. vamos, já Como tá lá. é que a gente te encontra e como é que a gente faz pra entrar na tua comunidade? Então, vocês podem me encontrar no meu site, que é aldeacaselli.com. Podem me encontrar no YouTube, que é o meu canal do YouTube, Andrea Caselli. Mas principalmente, onde eu estou mais frequente é no Instagram, que é o Instagram dea.caselli. E tô lá. E o acesso à minha comunidade é por lá, porque só entra na comunidade pelo grupo do WhatsApp. Que a comunidade conversa entre si pelo grupo do WhatsApp. Então você vai no Instagram e lá na bio do meu Instagram tem um link para entrar no grupo do WhatsApp da comunidade, do Castelo. Bacana. Então tá, gente. Gente, eu quero agradecer a minha amiga. Enquanto isso, eu vou entrar na comunidade. A minha amiga Andréia, que veio participar do podcast, que demorou, mas chegou. E agradecer também a Ju de ter me dado a oportunidade de participar hoje do podcast, né? Com muito medo, mas Foi perfeito, foi Ah. ótimo. Eu quero agradecer muito a toda a equipe do podcast, todos os nossos apoiadores aqui, a Ju, a Kira. Para mim está sendo um momento muito feliz estar aqui. Muito agradável. Vocês são maravilhosos todos. Muito obrigada. a gente Tô muito deseja feliz. sucesso 2025, o ano de conquista. É o de Júpiter, né? O ano do dinheiro. Júpiter vai estourar. Conquista, saúde e alegria. É isso aí. Gente, da minha parte, olha, episódio número 2 concluído com sucesso. Lembrando você, se você quer que a sua marca saia aqui nessa TV, entre em contato com o nosso pessoal do @podcastportugal.pt. Vai falar com o nosso financeiro maravilhoso que tá olhando ali com uma cara pra mim. E aí, nós temos planos extraordinários para você anunciar aqui a sua marca, porque quem não anuncia não ganha dinheiro. Vamos faturar, né? No mais, gente, vou agradecer essas lindas que hoje fizeram pelo primeiro episódio, número 2, na verdade. É o primeiro número 2. Agradecer também pelo presente maravilhoso que a gente recebeu. Com certeza eu vou ler e vou estar na próxima mentoria. E no mais, gente, vocês já sabem, né? A gente se encontra no próximo episódio. Aham. E no mais, gratiluz! Gratiluz.